notícia pra você nesse feriado. Corinthians, Independiente e Rivadavia são as únicas equipes 100% na Libertadores. O Timão, melhor no geral, ficou muito perto das oitavas de final ao vencer o Peñarol por 2-0 em Itaquera, com gols de Gustavo Henrique e Jesse Lingard. Já os argentinos golearam o La Guaira por 4-1. Pelo mesmo grupo, o Fluminense, com um jogador a menos, sofreu com a altitude de La Paz e perdeu para o Bolívar por 2-0. Resultado que deixou o tricolor na lanterna da chave. Mas o Beldia prometeu a classificação. Pela Sul-Americana, o Bragantino foi derrotado em casa pelo River Plate por 1-0 nos acréscimos. No Rio, o Vasco, sem Renato Gaúcho suspenso, atropelou o Olímpia do Paraguai por 3-0 e assumiu a liderança. Agora, os times se preparam para a rodada de clássicos pelo Brasileirão. O Cruz Maltino tem pela frente o desfalcado Flamengo. O líder Palmeiras recebe o desesperado Santos, que estuda a participação de Neymar, mas o atacante deve ser poupado. E no Mineirão, o Cruzeiro pega o Atlético após a batalha campal da final do estadual. O Galo tenta fugir da crise e ontem o acionista majoritário da SAF pediu o afastamento do clube. Mas a partir de agora, eu vou me afastar um pouco do dia a dia da operação do clube por uma necessidade maior da minha presença aqui na MRV, empresa pela qual eu sou o CEO e o responsável, né? Torcedor, eu sei que o momento está muito difícil, está doído mesmo, mas eu acredito demais que com a união e a força da torcida a gente vai conseguir. Foi um jogo disputadíssimo, né? A nossa equipe, no meu ver, fez um bom jogo, foi atenta a tudo aquilo que a gente tinha passado sobre o River. No finalzinho a gente acabou sucumbindo à pressão e tomando o gol. O time fez uma grande partida, jogamos contra o líder do grupo e conseguimos uma vitória importante, saldo de gols, que nos dá a condição de hoje, nesse momento, sermos os líderes. Era un grupo accesible para el que no conoce de fútbol. Y segundo, quédate tranquilo que vamos a clasificar. Vamos a clasificar. Así que no te preocupes por la tabla de posiciones. Vamos a clasificar y después te voy a ver la cara y va a decir, bien, mister, clasificaron. Tranquilo. Será que você foi feito para Fiel? Fiel foi feita para você, será? Eu acredito que sim. Eu acho que eu e a torcida, de uma certa maneira, daquilo que eu sou como ser humano, nem como treinador, eu acho que tem uma identificação muito clara de ser vista. Muita gente falava para mim que você tem a cara do Corinthians, o dia que acontecer vai ser legal. E de fato está sendo... Não vou falar para você que está sendo surpreendente. Está sendo maravilhoso, fantástico, está sendo uma coisa inebriante. A Lingard vem para marcar pela segunda vez com a camisa do Corinthians desde a sua chegada. Corinthians 2-0 para o Peñarol. Lingard. Que maravilha trabalhar num feriado depois de uma vitória retumbante na Libertadores. Este, com certeza, é o pensamento de Ronaldo Giovanelli. Ronaldão! Bom dia! Dá pra dizer que foi um amasso, hein? Bom dia, bebida Renata. Olha como eu estou, bebida. Muito poropopó, né? Poropopó. Seus cavalos. Quem? Seus uruguaios. Torceram pro Peñarol, seus perninhas. Minha Renata, estou em êxtase e sem voz. Mas daqui a pouco aquece minha voz, bebida. É o seguinte, você não contou pra gente que depois do jogo aberto tinha arrumado outro emprego e eu tô muito triste. Meu Deus, Você não contou para todos que agora você é auxiliar do Diniz, você já sabia a escalação, você deu uma bola dentro, aquele furo de reportagem, aquela notícia correta. Olha o que você falou ontem no programa, escondendo o jogo. Eu vi o Vitinho ali. Hoje não é jogo pra Vitinho. Que isso? Já é uma dica pro Diniz. Diniz, menino, Diniz. Mas quem você botaria ali? Quem você colocaria ali? O Lingard, menino. Vamos, Yuri. Dominou, tá na área, deu pra trás, vai sair mais um. Lingard bateu. Ô, Diniz, pirulito.
Presta atenção, põe qualidade, porque essa bola sai com qualidade. Lingard, numa jogada pelo setor de direito, o Garro ganhou, o Yuri partiu, ameaçou bater, ele fez certo, deu para o Lingard. Deixa o Lingard, que tem qualidade, deixa o Lingard, que tem qualidade. Corinthians 2-0 pro Penharol, Lingard. Vai, Corinthians! Quem diria auxiliar técnico do Diniz? Deu a dica, deu a letra e aconteceu e venceu o Ronaldão, hein? E o mérito é todo do Pirulito. Pirulito não, do Diniz. O que ele fez com o time do Corinthians ontem foi impressionante. A garra, a determinação de um time que tá jogando uma Libertadores com o coração na mão, Cicinho. Coração, no bico da chuteira, Bibeiro. Ontem todo mundo tem... A entrega foi 100%. Ah, Renato, mas foi o Penharol. Ué, na Libertadores o Penharol está. E o Corinthians também está. Só que a diferença é a forma de jogar. Parabéns ao Diniz e os seus comandados. Cicinho, pra você aquele bom dia, bom feriado. Trabalhando é dia do trabalho, é o nosso dia mesmo. Quem diria que Ronaldo Giovanelli terminaria a semana mais feliz do que todo mundo aqui no programa, hein, Cicinho? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Não está normal. Não está normal. O Corinthians invicto, 100% de aproveitamento, mas assim, a gente tem que se render ao trabalho do Diniz, ao desempenho dos jogadores, né? Vai, eu fico imaginando o Lingard aí fazendo gol. O cara jogou em muitos lugares, mas a emoção de fazer um gol nesse estádio lotado aí deve ser algo especial. Então, assim, parabéns ao Corinthians, que tá 100%, né? O que é, Lingard? Vai, Corinthians! Edu Dracena. Melhor campanha geral, por enquanto, é do Corinthians, seguido bem de pertinho pelo Rivadavia da Argentina. Só que eu quero saber se você já está estudando, olhando, pensando nos clássicos do final de semana, porque teremos um Palmeiras e Santos e, além disso, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Edu, é com você. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Eu sei que você tá passando, viu, Renato? Secou. Não, porque eu já passei isso aí várias vezes, né? O Palmeiras sempre líder do campeonato, então eu sei que você tá passando alegria assim tudo. Agora, com certeza, domingo haja coração, viu, Renata? Porque esses dois clássicos aí vão pegar fogo realmente. Lá em Minas, com certeza o maior de Minas, o Cruzeiro, vai vencer o Atlético Mineiro. E agora aqui em São Paulo, Palmeiras e Santos, o coração vai tremer. Eita, nós! Já tudo também sobre São Paulo e Bahia, Cicinho. É mito. Bem-vindo, mito. Vai chorar não, hein? Já todas as novidades do programa de hoje. Antes... Essa vitória do Corinthians para cima do tradicional time do Penharol, mais um resultado de 2-0 na Libertadores. E lembrando que no final de semana da Band teremos Fórmula E e também o Sauditão. De um lado, toda a força e tradição do Al Hilal segue na busca pela liderança. Marcos Leonardo, o artilheiro. Do outro, um Al Hazen que busca surpreender os gigantes. É do Al Hazen. Liga Saudita é na Band. O trabalho defensivo começa com o Garro e com o Yuri. E às vezes está começando e terminando com os dois. E isso que está fazendo com que o time jogue de uma maneira segura, não tira pedaço de ninguém
Isso facilita para que o Garro fique mais conectado com o time. E eu acho que isso faz parte do momento que ele está vivendo. É um jogador especial, um talento diferente, um jogador meio que a moda antiga, camisa 10, como tem poucos hoje no futebol mundial. E é um prazer muito grande de poder contar com ele e contribuir de alguma forma para que ele continue brilhando. O Gustavo Henrique também é outro que é um prazer trabalhar com ele. É um jogador de um nível muito alto. Com um pouco mais de tempo, se tivesse vindo antes para o futebol brasileiro, teria a chance de jogar a próxima Copa do Mundo. Ele tem feito assim partidas comigo, já estava jogando bem, mas especificamente no período que eu estou aqui, está sendo fundamental, tanto na parte defensiva, ofensiva e acho que principalmente na parte da liderança. O Yuri é um dos jogadores que eu tinha muita gana de trabalhar junto, porque ele representa muita coisa que eu penso do futebol e da vida. E ele, sem conhecê-lo, eu já sabia o que eu ia encontrar quando um dia eu fosse trabalhar com ele. E é exatamente aquilo que eu imaginava. Esse é uma pessoa diferente. Ele é um cara que, ele não fez gols e a gente está ganhando jogos, que é o mais importante, mesmo ele sem fazer gol. E uma das coisas mais importantes é porque ele está no time. Porque ele é um exemplo tudo aquilo que eu quero que os jogadores façam. Ele não desiste, ele trabalha, ele é solidário, ele está todo até corajoso. E são qualidades humanas que fazem dele, para mim, um jogador muito especial. E uma pessoa muito especial. É uma honra para mim trabalhar com o Yuri Alberto. Eu acho que jogar com raça e vontade é quase que uma obrigação, um ato de humildade e um ato de inteligência. E a gente tem um espelho muito claro no Corinthians, que é a torcida, que joga o tempo todo com o time com raça e luta o tempo todo pelo time. Eu acho que o time e a torcida estão fazendo uma conexão cada vez mais forte e isso acho que é a nossa maior arma. Se conectar cada vez mais com o torcedor saber que não vai faltar vontade, que não vai faltar brio. E é uma coisa que eu mais preconizo na minha carreira inteira, é que jamais falte vontade, pode faltar tudo. E esse time é um time que está mostrando muita vontade. E depois da parte técnica e a parte tática, a gente consegue ajustar. A gente não consegue nunca ajustar a falta de vontade. A falta de vontade é uma coisa que mata, o meu trabalho pelo menos, ele morre quando tem falta de vontade. E os jogadores estão cada vez mais conscientes disso. Oi, Renata! Pois é, a Fórmula E chegou aqui a Berlim para realizar o EPRIX mais tradicional de todo o calendário. Isso porque a capital alemã é a única cidade que esteve presente em todas as 12 temporadas do maior campeonato de carros elétricos do mundo. E como é que nós chegamos aqui? Com Pascal Wehrlein, que é justamente um piloto alemão na liderança do campeonato. Ele, apesar de já ter um título e de ter um histórico excelente de resultados, nunca venceu aqui em Tempelhof. Em segundo lugar na tabela está Eduardo Mortara, que apesar de já ter anotado 2 pole positions esse ano, ainda não conquistou nenhuma vitória. E em terceiro está Mitch Evans. Falando nisso, nós tivemos 2 grandes anúncios essa semana aqui na Fórmula E. O primeiro deles foi que exatamente Mitch Evans vai deixar a Jaguar depois de uma década de parceria com a equipe. E o outro anúncio, que é o mais importante para nós brasileiros, foi o da aposentadoria de Lucas de Grassi. Ou seja, no final da temporada 12, ele não seguirá o seu trabalho como piloto profissional. Estou bem em paz com a minha decisão. É algo que eu venho planejando faz tempo. Eu tomei em conjunto com a minha família. Eu acho que na nossa vida a gente tem fases e etapas para fazer as coisas e acho que a minha etapa como piloto profissional chega a um fim. E a gente lembra que esse circuito é construído numa pista de um aeroporto desativado da Segunda Guerra Mundial, Tempelhof. É um fim de semana de rodada dupla com corridas tanto no sábado quanto no domingo. 15 segundos. Em Copacabana. Não. Mas tudo bem que ela faça um sucesso absurdo
Porque Shakira lembra Waka Waka, lembra Copa do Mundo lembra futebol e é o que a gente ama, ainda mais um feriado. Então de Shakira, continente sul-americano, vamos pra Sul-Americana, olha, deu uma volta boa. Mas não é pra falar de colombiano, é pra falar de brasileiro e paraguaios, melhor pros brasileiros do Vasco. 3-0 sobre o Olímpia, sem o Renato Gaúcho que tava suspenso, o Adson arrebentou, gol e 2 assistências e o Vasco é líder do grupo G da Sula. É o Vasco. Sem Renato Gaúcho, suspenso pela Conmebol e com um time misto, o Vasco conseguiu a primeira vitória na Copa Sul-Americana de 2026. Eu acho que é impossível o mesmo time jogar 3 em 3 dias sempre. Eu acho que o Renato faz bem em mudar algumas peças, esta é a minha opinião. O primeiro tempo foi bastante movimentado em São Januário. Rojas levou perigo ao receber ótimo passe de Adson e soltar essa bomba. Passou perto. O Vasco seguiu no ataque e pouco depois, o camisa 10 mais uma vez desperdiçou a chance de abrir o placar. Os paraguaios responderam com Quintana. Léo Jardim se esticou e fez grande defesa. Aos 38 minutos, saiu o gol cruzmaltino. Rojas lançou para Adson, que ajeitou de cabeça para Puma Rodrigues balançar a rede. 1-0. Eu treino muito também para ajudar o time em ataque, onde me toque sempre. Hoje tocou jogar, tocou fazer o primeiro gol, muito feliz também. Na volta do intervalo, o Vasco tratou de matar o jogo. Logo aos 5 minutos, ampliou. Primeiro, Spinelli acertou a trave. No rebote, Adson recuperou de carrinho e tocou para Nuno Moreira fazer o segundo. 4 minutos depois, o próprio Adson deixou o dele. Com a vantagem, o Vasco diminuiu o ritmo. O Olímpia ainda tentou pressionar e chegou a ter um pênalti marcado, mas o lance foi anulado após revisão do VAR. Fim de jogo, Vasco 3, Olímpia 0. Uma vitória que tira o Vasco da lanterna e o coloca na liderança do Grupo G. O cruzmaltino agora tem 4 pontos, a mesma pontuação do próprio Olímpia e do Audax italiano, mas está na frente por conta do saldo de gols. E hoje a gente faz um grande jogo no meu modo de pensar. Eu acho que o grupo, a torcida, o presidente, o staff tá muito feliz pelo nosso jogo. A gente sabia que era um jogo difícil, não era um jogo fácil. Mesmo fora da partida, Renato Gaúcho comemorou a vitória em um vídeo publicado nas redes sociais. Vai ser muita coisa ainda pela frente, mas o importante é que muita gente soube aproveitar as oportunidades. Eu sempre falo para vocês e falo para o grupo. Aqui não tem titulares, não tem reservas. O importante é aproveitarem as oportunidades que são dadas. E hoje a equipe se comportou muito bem em todos os sentidos. Sem muito tempo para comemorar, o Gigante da Colina volta a campo já no próximo domingo, em um clássico diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Sim, nós queremos ganhar um jogo para o campeonato. Eu acho que nós precisamos da vitória também. E sendo contra quem ainda dá mais motivação. Aqui está o grupo do Vasco da Gama, bem melhor a tabela para o Vascão, que é o líder do grupo G, chegou aos 4 pontos, mas olha que loucura, o Olímpia tem 4 pontos, o Audax italiano a mesma coisa e o Barraca Central tem 3, então é um grupo bem embolado. O Vasco, que estava meio desacreditado, Cicinho na Sul-Americana, deixando de lado. Renato Gaúcho foi suspenso justamente porque não viajou, não esteve presente na partida contra o Barraca Central. Só que o Vasco agora pode olhar diferente, voltou para o jogo. Exatamente, agora depende somente dele, né? Quando você assume uma condição de depender somente das suas forças para terminar classificado, aí é outra questão. E se tratando de um jogo na sequência que tem agora contra o Flamengo, fazia tempo que o Vasco não chegava para um clássico numa condição tão apaziguada assim, né? Geralmente é Vasco perdendo na Sul-Americana ou perdendo jogos assim que tinha totais condições de ganhar. Então, agora, para chegar nesse clássico, já chega com moral, chega estabilizado aí na Copa Sul-Americana e um time como o Vasco também. Se você tem condições de almejar uma Libertadores nessa competição, porque Campeonato Brasileiro são muito mais equipes de qualidade, então o enfrentamento é mais difícil, você tem que dedicar suas forças aí.
Ronaldo, uma coisa bacana é que ontem muitos jogadores até meio esquecidos foram utilizados durante a partida. O Inestrosa, o Rojas, o Spinelli tá tendo chances. Mas quem se destacou mesmo foi um menino que você conhece bem, o Adson. A estrela da companhia, Cicinho. Além de fazer gol, deu passe. Esse menino já serelepe no Corinthians. É chora coração? Um pouquinho, porque esse menino é da base. Esse menino veio da base do Corinthians e acabou fazendo a festa ontem para a torcida do Vasco. Mas é um menino promissor ainda. É um garoto jovem, gosta muito, é voluntarioso, Cicinho, gosta de jogar. É o menino lindo do papai. E tinha Lucas Piton também lá. Piton, é Corinthians, né? E a zaga do Vitor, acho que o Vitor não jogou ontem, né? Mas eu também passou pela base do Corinthians. Piton, Adson e o Vitor, o zagueiro. João Vitor. Pois é, Edu, a gente vê que o Vasco da Gama aproveitou bem a chance. O Olímpia é uma equipe tradicional, mas o Vasco foi muito superior, do início ao fim, muito melhor que o adversário. Muito melhor, Renato. Se você pega o líder do Campeonato Paraguaio, né, que é o Olímpia, você vai lá dentro da sua casa, faz prevalecer o mando de campo. Os jogadores entraram comprometido, né, desde o início, mesmo você não tendo o seu comandante ali na beira do campo, mas sabendo o que tinha que fazer dentro do campo. O Rojas jogando muito bem, o Adson, como vocês falaram e frisaram bastante, um jogador que deu mais mobilidade ali no ataque do Vasco, e o Vasco fez prevalecer, como eu falei, o mando de campo. Então isso é importante para o Vasco, para a sequência. É que a gente sempre fala aqui, o Vasco é altos e baixos. Tomara que o Vasco consiga um equilíbrio aí na competição, não só na Sul-Americana, mas também no Campeonato Brasileiro. Não sei sobre vocês, mas a minha memória recente do futebol funciona a todo vapor o tempo inteiro. E ontem eu tive uma espécie de déjà vu quando vi a escalação e vi principalmente Eduardo Cudê comandando o River Plate. Que vivi entre tapas e beijos com ele há alguns anos. E não é que de Eduardo para Eduardo o argentino levou a melhor, que Eduardo Sacha, ex-Inter, perdeu o pênalti. E nos acréscimos, na casa do Bragantino, o River Plate venceu por 1-0 graças a gol de zagueiro. E Eduardo Cudê, levou a melhor. No duelo de brasileiros e argentinos pela Sul-Americana, o Bragantino recebeu o River na partida de ida. No início do jogo, Beltrán fez esta linda defesa, desviando o chute de Isidro Pita. O River também fez o goleiro do Bragantino mostrar seu talento nessa defesa. Salas tentou de cabeça abrir o placar. Quem teve outra oportunidade de marcar para o Braga foi o paraguaio Isidro Pita. Depois da cobrança de falta por Juninho Capixaba, o camisa 9 acabou cabeceando para fora. Na volta do intervalo, Isidro Pita foi derrubado na entrada da área. O atacante do Bragantino roubou a bola de quarta e acabou sofrendo pênalti. E depois de quase 5 minutos de revisão, o pênalti foi marcado. Eduardo Sacha foi para a cobrança e a expectativa virou frustração. O camisa 8 do Red Bull acabou chutando em cima do goleiro. E no rebote, Lucas Barbosa não soube aproveitar e mandou para fora. Aos 13 minutos, o time brasileiro ficou com 1 a menos em campo. Alix Vinícius recebeu o segundo cartão amarelo na partida e foi expulso. E tudo começou neste erro de Andrés Hurtado. Ele acabou recuando errado a bola, o que não deixou outra alternativa para o zagueiro do Bragantino, a não ser cometer falta em galopo. Com 10 jogadores em campo, o rendimento do Massa Bruta caiu e o River acabou tirando proveito disso. Galopo de fora da área tirou tinta do gol de Cleiton. Mas foi nos acréscimos que o River marcou o único gol da partida. Depois do lançamento para a área, Quarta acabou acertando a meta do goleiro Cleiton. Eu acho que a gente fez um bom jogo. Foi um time vibrante, que dividiu, que duelou, que teve ao longo do jogo uma participação maior do que o River, na minha visão. Eu confesso para vocês que eu senti uma vontade de pegar o carro e ir até Bragança Paulista ontem, acompanhar, porque eu acho legal Bragantino e River Plate, acho bacana para o Bragantino, que é um time que muitas vezes tem derrotas duras, mas também apronta, acaba se equilibrando ali. Edu, não é fácil jogar com o River, que não passa pelo seu melhor momento, mas o grupo tá aqui, ó, só pra gente analisar, é o grupo H. Os argentinos são líderes com 7 pontos, seguidos pelo Carabobo da Venezuela com 6, o Bragantino tem 3 e o Blooming 1. Ainda tem alguns jogos para serem realizados. O Bragantino até pode se classificar, mas por enquanto parece que o River é o principal candidato. E não desistiu, porque quando você consegue um gol no finalzinho, significa que você persiste, batalha, vai até o final.
Renato, até pode classificar, mas eu acho muito difícil. Esse jogo era fundamental para a equipe do Bragantino, para que você ganhe de um concorrente direto, né, para passar para a próxima fase. Você acaba perdendo e jogando bem. O Bragantino jogou bem, criou chance com o Pita, com o Lucas Barbosa, né, teve o pênalti com o Eduardo Sacha ali, acabou desperdiçando também. Então você vê que o Bragantino criou para vencer o jogo. Só que aí pesa a camisa, de repente, né? Foi lá o River Plate, conseguiu segurar e no finalzinho, claro, com um jogador a mais, isso acabou sobressaindo e tendo mais oportunidade. E aí o cara que fez o pênalti foi lá e se redimiu e fez o gol da vitória. Então, é de se lamentar realmente, porque o Bragantino jogou para vencer a equipe do River. Cicinho, tem aqueles momentos cruciais do jogo. Perde o pênalti, na sequência o Alexis Vinícius foi expulso. E aí o River pensou, bom, quem sabe eu posso sair com 3 pontos e efetivamente levou essa vantagem para a Argentina. Essa é uma característica, né, das equipes da Argentina, né? Eles não desistem nunca, bola aérea, eles brigam, vão no corpo e aí achou, né, no cruzamento, quando você dá espaço também pro lateral, o atacante, quem esteja ali na lateral da área, cruzar, aí é um grande perigo. Então o Bragantino vacilou, poderia sim ter tido um resultado melhor, mas se recuperar, tem totais condições de classificar ainda, fazendo bons jogos como fez ontem. O meu adversário do final de semana, o Fluminense, eu tô começando a desconfiar que sofre de dupla personalidade. É um arraso no Brasileirão, 3º colocado, e na Libertadores é lanterna do seu grupo, o grupo C, perdeu pro Bolívar. E se é dupla personalidade, eu quero esse da Libertadores lá no Beira-Rio no domingo, hein? Suba el dia, que prometeu classificação ainda. Uma viagem para esquecer. Com 3.600 metros de altitude em La Paz, o Fluminense não conseguiu jogar contra o Bolívar. Logo aos 5 minutos de bola rolando, 1-0. Gol de jogador brasileiro, mas que defende a equipe boliviana. Robson Mateus recebeu o cruzamento pela esquerda e mandou para a rede no canto de Fábio. El gol tempranero favorece siempre a los equipos de altura. Es una conexión ahí en donde reaccionamos tarde. Y si uno se fija en la tenencia, que era un punto importante para nosotros, poder tener la pelota, que habitualmente el equipo local suele tenerlo mucho más al balón. El tener la pelota era un punto importante para evitar desgastarnos. Com o placar aberto, os donos da casa seguiram pressionando e tiveram a chance de ampliar. De novo com o Robson Mateus, que na cobrança de falta ensaiada, bateu por cima. Acontece que se os primeiros 45 minutos não foram bons, no segundo tempo, a situação piorou. Enquanto esse possível cartão vermelho por agressão para Canóbio era analisado, Bernal reclamou com a arbitragem e foi amarelado. No mesmo lance, o volante gesticulou para apressar a cobrança do goleiro e foi novamente advertido, deixando o Flu com um homem a menos ainda aos 2 minutos da etapa final. A missão foi se tornando cada vez mais difícil. Fábio trabalhou, mas o segundo gol brasileiro para o Bolívar foi inevitável quando Robson cabeceou firme para ampliar. 2-0. Já ao apagar das luzes, Soteldo balançou a rede, mas o árbitro de vídeo flagrou impedimento no ataque e o gol não valeu. Fim de jogo, Bolívar 2, Fluminense 0. A situação dos brasileiros se torna complicada no Grupo C. Com apenas 1 ponto somado em 3 partidas disputadas, o Fluminense é o lanterna. Dos 3 jogos que restam, 2 acontecem aqui no Rio de Janeiro. O único fora é justamente contra o líder, Independente Rivadavia, na próxima rodada. Ontem a equipe argentina goleou o La Guaira por 4-1 em casa e disparou na ponta da classificação. Já são 9 somados. O Bolívar, com 4, está na vice-liderança. O La Guaira tem 2. Os 2 primeiros se classificam para as oitavas. O terceiro colocado joga a repescagem da Sul-Americana. Era um grupo acessível
para el que no conoce de fútbol. Y segundo, quédate tranquilo que vamos a clasificar. Vamos a clasificar. Así que no te preocupes por la tabla de posiciones. Vamos a clasificar y después te voy a ver la cara y va a decir, bien, mister, clasificaron. Tranquilo. Ah, mas eu vou querer ouvir isso de novo, hein? Eu já falei que a minha versão masculina é o Zubeldia, não é? Ai. Seguinte, pra mim, pelo menos, a grande decepção até agora da Libertadores pode mudar é o Fluminense. Um time que tá muito bem no Campeonato Brasileiro, talvez por ter perdido o Lúcio Acosta, o Martinelli. E aí sabe que é um jogo duro na altitude, as condições físicas não são iguais. Fluminense é lanterna. Só que aqui também tem a decepção e a surpresa da competição, que é o Independiente Rivadavia, com 9 pontos. E, Zubeldia, mesmo com 9 o líder e com 1 o Fluminense, vai classificar? A posição do Fluminense na Libertadores, nesse momento é o último colocado do grupo. Em tese, quando o grupo foi sorteado, era até um grupo acessível, né? Não, desculpe, para não seguir. Era un grupo accesible para el que no conoce de fútbol. Y segundo, quédate tranquilo que vamos a clasificar. Vamos a clasificar. Así que no te preocupes por la tabla de posiciones. Vamos a clasificar y después te voy a ver la cara y va a decir, bien, mister, clasificaron. Tranquilo. O que te passa essa confiança, então, que o Fluminense vai conseguir a classificação? Porque na matemática, talvez tenha que conseguir as 3 vitórias no segundo turno. Va a clasificar. Es una cuestión de sentir y que tenemos equipo para clasificar. Así que confiamos que vamos a clasificar. Esse mês de maio é todo ele envolvido com Libertadores e Sul-Americana, então vai ser muito rápido, já está no clima, já está na sequência, porque às vezes você vai disputar lá depois da Copa do Mundo, é outra história. Então a gente vê que o Fluminense, ele teve tropeço com o La Guaira, ele empata, perde para o Rivadavia em casa, perde para o Bolívar na altitude, que não seria nenhum absurdo, mas perder no Maracanã, Edu, eu acho que foi ali o grande pecado do Fluminense até agora. Concordo com você, Renata, porque você perder em casa na Libertadores, onde você tem 3 jogos, você perde 1, isso acaba complicando e por isso que o Fluminense está na última colocação. Então eu vejo que o Fluminense ainda tem condições sim de classificar. Essa confiança que o Zubeldia passa, isso é normal, porque ele acredita no trabalho que ele está desenvolvendo no Fluminense. Ele teve essa mesma confiança no São Paulo, falando que o São Paulo vai ser campeão. Mas o Fluminense, esse sim, está apresentando futebol. Tá e agora quem está, não sei se é melhor que ele. Não, agora não está melhor que ele. Mas ele está assim, na Libertadores, Cici, não na Sul-Americana, você entendeu? Então, é diferente. E ele sabe o quão difícil é jogar essa Libertadores. Agora, o Fluminense ontem realmente não jogou um futebol, porque a gente sabe jogar na altitude não é fácil, Renato. Infelizmente, é muito difícil realmente. O Fluminense não conseguiu desenvolver um futebol, a marcação também muito espaçada e isso com certeza acabou prejudicando nesse jogo de ontem. Agora, o Fluminense tem condições? Tem, e eu acredito que vai classificar. A altitude é sempre um problema, todo mundo já sabe, até na hora do sorteio, quando se definem os grupos. Cicinho, os 2 gols do Bolívar foram marcados por um brasileiro boliviano, não é? Que é o Robson Matheus. E a gente vê que no primeiro tempo não aconteceu tanta coisa, mas na segunda etapa a expulsão prejudicou o Fluminense e, além disso, não conseguiu reagir. O Fábio fez defesas. Não foi um jogo realmente bem construído pelo Flu, longe disso. Longe disso, né? E a pergunta do repórter para o Zubeldia é exatamente concernente ao desempenho do Fluminense. O que faz ele acreditar que o Fluminense vai classificar se até agora ele não se apresentou bem na Libertadores? É o que você falou, né? Dupla personalidade. Digamos que ele é volúvel bem no Campeonato Brasileiro. Você, Cici. Entendeu? Então, eu sei muito bem o que é isso, Zubeldia. Eu não sei se vai ser tão simples assim, não. Até porque Libertadores, você pega um Bolívar, vem aqui fechadinho, é muito complicado, apesar de ser uma equipe limitadíssima. Mas o Fluminense precisa jogar mais futebol. Então, o Zubeldia precisa colocar a cabeça... na Libertadores ou no Brasileirão também? Não, no Brasileirão não. No Brasileiro tá muito bem, esquece. É o seguinte, eu vou dar letra pro Zubeldia. Você me permite, Ronaldo? Como não ia sair no carro?
No domingo é time reservaço. O quê? Reserva. Sabe por quê? Vai jogar no meio de semana, na quarta-feira, contra o Rivadavia, na Argentina. Lá em Mendoza. Então, contra o Inter, reserva do reserva. Mas não sei se é do bom reserva do reserva, reserva. Rê. Porque o reserva vai estar descansado. Os titulares jogaram lá, vai estar cansado. Então... Ficou ruim, Mesmo assim ficou ruim, viu? Pode levar um sub-sub. Agora, a expulsão do Bernal foi meio até infantil, porque ele já tinha um cartão amarelo. Aí o Canóbio ele não gostou da decisão do árbitro, aplaudiu, um aplauso que o árbitro interpretou como algo irônico e ofensivo e deu o segundo amarelo. E aí foi o que aconteceu. O Fluminense com um a menos, correndo, com a língua de fora na altitude, já cansado. Mas ele não bateu palmo, falou, vamos lá, vamos, juizão, vamos lá, pizza aí, vambora. Claro, todo mundo na altitude quer correr muito, né? Vamos lá. Isso, todo mundo quer correr, né, Cicinho, na altitude. Solta lá a pelota. Mas que facilidade que a arbitragem tem para querer expulsar jogadores brasileiros, esse time brasileiro, né? Porque já queria expulsar o Canóbio. Aí foram lá no VAR, acabou mas, voltando. gente, porque na frente aí do agora... Edu! Parabéns, Wilson, parabéns, viu? O cara tem que ser... Sério, quando você tá disputando Libertadores e é sempre o principal objetivo numa temporada, você tem que ser inteligente. Não justifica, Renato. Não. Ele não justifica esse erro que ele teve aí, o Bernal. Ele procurou essa expulsão. Exatamente. Isso que a gente ingenuidade, não aceita, Cicinho. Né? Ingênuo e juvenil, né? Aí, olha lá, o juiz olhando para ele, quando o juiz apitou para seguir o jogo, ele batendo palma, alguma coisa, ele deve ter falado pro árbitro também, que o árbitro não ia tomar essa decisão aí só porque é um time brasileiro. Então, assim, olha lá, Não, mas você já viu quantos lances assim de times sul-americanos? A questão é que os árbitros de lá é diferente. O que o Estudiantes fez com o Flamengo lá, o jogador... Não, então, mas existe árbitro. Se ele tivesse saído e bater palma assim, olhando pra torcida, mas ele bateu na frente do juiz as palmas assim. Mandou ele acordar, acorda, Eu já fui expulso desse jeito. Eu já fui expulso desse jeito na Turquia. Só que eu falei de uma outra maneira. Eu falei que Deus estava vendo o que o juiz estava fazendo e bati palma. Eu fui Só que eu falei, Alá, look you. E ele, toma. Eu fui o contrário. Eu comecei a xingar em português, o árbitro não entendeu nada. Aí eu comecei a xingar em turco. Eu falei, então toma vermelho, então pra você. Ele entendeu. Vocês aí eram diferentes da Turquia. Será que esses aplausos não foram para a atuação do Corinthians em Itaquera diante do Peñarol de Diego Aguirre? Que time o seu, hein? O Corinthians não tem nada a ver com isso, dominou a partida do início ao fim, 2-0, mais um resultado sem tomar gols. E olha como ele está hoje, feliz, alegre, leve, a cabeça alta, né? Não é mamãe! O Corinthians de Fernando Diniz segue atualizando os números positivos. Depois da vitória sobre o Peñarol por 2-0, o Timão chegou a 7 jogos de invencibilidade e sem levar gols desde que o treinador assumiu o cargo. De quebra, encaminhou a classificação para a fase de mata-mata da Libertadores. Tem 9 pontos no Grupo E, 3 de vantagem sobre o Platense e 8 a mais do que Santa Fé e o próprio Peñarol. A gente está muito feliz com tudo que a gente está construindo dentro da competição. Foram 3 jogos onde a gente soube jogar o jogo, né? E acho que hoje a equipe fez um grande jogo, principalmente no primeiro tempo. Algumas cenas voltaram a se repetir em Itaquera. Foi com assistência de Rodrigo Garro e finalização de Gustavo Henrique que o Timão abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. A 5ª assistência do camisa 8 argentino desde a chegada de Diniz ajudou Gustavo a se tornar o zagueiro com mais gols pelo Timão no século XXI. É o zagueiro artilheiro do Timão. Ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom, bom demais. É um dos melhores momentos da minha carreira. Já vivi momentos muito bons também no Santos, no Flamengo já tive bons momentos. E agora estou vivendo um grande momento também, mas sei que isso não me faz mudar, porque eu sei que o futebol muda muito rápido. 20 dias atrás, 30 dias atrás, a gente estava sendo cobrado, estava sendo 9 jogos sem ganhar e hoje a gente está 7 jogos sem tomar gol. É um jogador de um nível muito alto. Com um pouco mais de tempo, se tivesse vindo antes para o futebol brasileiro, teria a chance de jogar a próxima Copa do Mundo. Antes do segundo gol, não faltaram momentos para o Corinthians aumentar. Bidon. Mateuzinho.
André até colocou na rede, mas o lance foi anulado porque a bola bateu no braço de Jesse Lingard. Aliás, o inglês que começou como titular justificou a escolha de Fernando Diniz. Ele recebeu de Yuri Alberto e marcou pela primeira vez em Itaquera. É uma sensação incrível. Trabalhamos muito para ganhar os 3 pontos e neste jogo o time inteiro esteve muito focado. Quanto ao gol, é uma sensação incrível. Um ponto que eu queria tocar com você é sobre o Yuri Alberto. Ele participou do lance do gol do Lingard hoje, mas são números abaixo dos últimos 7 jogos dele. O Yuri é um jogador que eu tinha muita gana de trabalhar junto. Porque ele representa muita coisa que eu penso do futebol e da vida. Ele não fez gols e a gente está ganhando jogos, que é o mais importante, mesmo ele sem fazer gol. E uma das coisas mais importantes é porque ele está no time. Não desiste, ele trabalha, ele é solidário, ele está todo até corajoso. André também teve chance e a bola bateu na trave de um Peñarol em crise. O time uruguaio completou 6 jogos sem ganhar e praticamente não incomodou Hugo Souza. O técnico Diego Aguirre continua muito ameaçado. Nós tivemos muitos desfalques hoje e apostamos mais do que nunca em um jogo defensivo, disse o técnico Aguirre. Foi uma partida que perdemos claramente e não há muitas coisas para dizer. Não há muitas coisas para dizer. Do outro lado, um Corinthians envolvente até o final. Se Garro tivesse aproveitado o toque de Yuri Alberto, estaríamos falando do gol mais bonito da noite. E o camisa 8 não desistiu. Aguirre foi buscar a cobrança de falta. É um jogador especial, um talento diferente, um jogador meio que a moda antiga, camisa 10, como tem poucos hoje no futebol mundial. E é um prazer muito grande de poder contar com ele e contribuir de alguma forma para que ele continue brilhando. E esses elogios ao Rodrigo Garro, o Fernando Diniz fez questão de estender e, mais uma vez, voltou a falar da atmosfera corintiana. Jogar com raça e vontade é quase que uma obrigação, num ato de humildade e um ato de inteligência. E a gente tem um espelho muito claro no Corinthians, que é a torcida, que joga o tempo todo com o time com raça, luta o tempo todo pelo time. Eu acho que o time e a torcida estão fazendo uma conexão cada vez mais forte e isso acho que é essa maior arma. Ronaldão, para você ficar mais feliz ainda e a Fiel também, esse é o grupo E ou E, como queiram. Corinthians líder com 9 pontos. Só pra gente lembrar, fez 6 gols, não sofreu nenhum nesses 3 jogos. O Platense é o segundo colocado com 6, Santa Fé e Peñarol tem 1 ponto cada equipe. Ok, não é aquele Peñarol de outros tempos, o Peñarol geralmente é reconhecido porque é um time que briga em campo, que luta, só que não foi. Fato é que o Corinthians, ele facilitou o jogo, ele preparou tudo e Ronaldão já sabia a estratégia, contou ontem, mas não falou que era auxiliar do Diniz, hein? Emprego número 2, tá bem, Ronaldão. Merecido, ó, quer ver? Eu vi o Vitinho ali, hoje não é jogo pra Vitinho. Que isso? Já é uma dica pro Diniz. Diniz, menino, Diniz. Mas quem você botaria ali? Quem você colocaria ali? O Lingard, menino. Vamos, Yuri! Dominou, tá na área, deu pra trás, vai sair mais um Lingard, bateu! Ô, Diniz, Pirulito, presta atenção. Põe qualidade, pra essa bola sair com qualidade. Lingard! Numa jogada pelo setor de direito, o Garro ganhou, o Yuri partiu, ameaçou bater, ele fez certo, deu para o Lingard. Deixa o Lingard, que tem qualidade. Deixa o Lingard, que tem qualidade. Corinthians 2-0 pro Peñarol, Lingard. Vai, Corinthians! Ronaldão, pode falar à vontade. Um 2-0 que poderia ter sido muito mais. Se o placar tivesse terminado o dobro, não seria nenhum absurdo. Sim, pela entrega do Corinthians. E o Diniz falou na coletiva o seguinte, a conexão, torcida e jogador, sim. Isso aí, foram 50 mil pessoas ontem na arena. Oxi. Uma voz só. Eu fiquei rouco. Não foi 43 não? Não foi 43 não? 50?
Aquilo lá mudou. Mudou. Vamos arredondar para 50 e tá tudo certo. Deixa eu falar. O que aconteceu ontem foi uma aula do que tem que ser esses jogos para quem joga Libertadores. Tem que ter garra, tem que ter... O time ontem pegou um time uruguaio que se você segura muito a bola, Cicinho, eu não sei se você sabe disso, você está na Série B da Libertadores, mas eu vou dizer pra você, se segura muito a bola, toma pancada, porque o time do Uruguai, eles gostam de contato, de chegada. E o Diniz falou assim, não vai ter contato aqui não, deixa a bola rolar. 1-2, máximo 1-2. O time foi assim do começo ao fim. E esse gol logo de cara, de cabeça, ajudou o Corinthians a posicionar um pouco mais a equipe à frente e levar dificuldade pro time do Peñarol. Porque o Corinthians dominava e tocava e já lançava. E o Yuri fazendo facão lá na frente, junto do Lingard. Esse é o ataque do Corinthians. Memphis, não sei onde você vai jogar agora, filho. Você vai ter que desdobrar pra jogar nesse time do Corinthians. Peraí, você acha que o Lingard vai colocar o Memphis no banco de reservas? Vai, Olha, pensa bem. A entrega ontem desse menino, já que descia ele pra fazer uma dupla maravilhosa aí. Que amigo, Yuri, hein? viu? Acabou o amor. Que amigo, traz um pra tirar. Mas pode ser que depois da Copa seja isso mesmo. Então, tá vendo? Por quê? Porque o Memphis pode não ficar. Que isso, Renato? Não, vai ficar. Não, é que há uma possibilidade. Eles estão renegociando. Vai ficar. Vai, Corinthians! Agora, gente, é nítido que o Garro joga tem outra rotação, né? Desde que o Diniz chegou, ele participa mais, ele se impõe. O Yuri Alberto, mesmo não fazendo gols, fez assistência. A gente vê um Corinthians bem treinado, mais móvel e a defesa muito bem postada, sem tomar gols. Esse é o detalhe, Cicinho. Não toma gols e tá conseguindo fazer o resultado. E na Libertadores, até agora, a campanha é impecável. E vai se tornando um time mais completo, né? Nesse quesito de fazer gols e não tomar. Então, muito bem defensivamente. Tem que tratar com justiça. Nós temos que falar a verdade. Mas que desânimo, hein, Cicinho? Não, porque a gente fala isso daí com dor no coração, obviamente. E assim, reconhecer essas coisas no Corinthians não é fácil. E isso passa muito pelo Fernando Diniz. Eu fico ouvindo aí entrevista e como tem uns corintianos aí, parece que o Diniz falando, parece que vira um comentário, né? Um comentário, o Diniz falando no fundo e passando as imagens do Corinthians. Não é pra tanto também, porque os adversários não é tudo isso. Mas o Corinthians não tá vacilando. Corinthians é um time, pelo que nós estamos vendo aí, que se termina em primeiro geral, esse fator campo favorece muito, mas favorece muito ao Corinthians. Edu, hoje pro seu time você contrataria em primeiro lugar o zagueiro Gustavo Henrique ou o atacante Gustavo Henrique, que é o jogador que tem mais gols do Corinthians na Libertadores? O Gustavo tá vivendo um momento muito bacana e merecedor, Renato, porque ele é um cara que trabalha bastante, conheço bem ele, porque ele começou junto ali no Santos comigo, né? Acho que aprendeu alguma coisinha, né? Então, acho que é uma coisa que é bacana de ver realmente, porque lá atrás ele tá orientando, ele tá tendo tranquilidade, passando a sua experiência também para os mais jovens também. Tecnicamente ele é muito bom. E lá na frente, Renata, pelo tamanho e pelo posicionamento dele dentro da área, não é também só você ser alto. Você também tem que saber ter o tempo de bola também, porque você tendo o tempo de bola, sendo alto e tendo impulsão, e o Gustavo tem todos esses quesitos aí, por isso que tá ajudando tanto na defesa como no ataque também do Corinthians. Ronaldão, é necessário mandar o uniforme do Hugo pra lavanderia? Eu acho que não, menina Renata. Ele podia mandar pra minha casa esse uniforme, que ele tava bonito ontem, tava uma vestimenta maravilhosa e não sujou a roupa. Ontem o Hugo não sujou a roupa, menino. Não teve que fazer defesa, comandou a defesa, jogou um pouco mais adiantado porque a linha da zaga também estava próximo ao meio de campo, né, Edu? Aí o goleiro faz a linha ali, ele jogou como líbero, o Hugo, ontem. E ressaltar também a questão da marcação lá no ataque, Renato. Você vê que o Corinthians, tanto é que o gol do Yuri, esse menino Yuri, ele que roubou marca. A bola ali na defesa da equipe do Peñarol e estava ali perto do gol. Então isso acaba facilitando também a parte defensiva. Por isso que o Corinthians está tendo êxito nesse Gostamos de ver, Edu, abra seu coração, Não, menino. fica tranquilo, a gente aqui analisa e temos que ser profissional. Como o Cicinho falou, um pouco de dor no coração, mas tá valendo, pô. O Ronaldo falou em Yuri Alberto, foi isso que eu escutei? Yuri Alberto. Quem também teceu palavras sobre o atacante corintiano foi o técnico Fernando Diniz. Vai, Corinthians. É um dos jogadores que eu tinha muita gana de trabalhar junto. Porque ele representa muita coisa que eu penso do futebol e da vida. E ele, sem conhecê-lo, eu já sabia o que eu ia encontrar quando um dia eu fosse trabalhar com ele. E é exatamente aquilo que eu imaginava.
Esse é uma pessoa diferente. Ele é um cara que, ele não fez gols e a gente está ganhando jogos, que é o mais importante, mesmo ele sem fazer gol. E uma das coisas mais importantes é porque ele está no time. Porque ele é um exemplo tudo aquilo que eu quero que os jogadores façam. Ele não desiste, ele trabalha, ele é solidário, ele está todo até corajoso. E são qualidades humanas que fazem dele, para mim, um jogador muito especial e uma pessoa muito especial. Olha que bacana o técnico dando moral, porque às vezes o atacante não é só fazer gols, é a principal missão. Só que tem que participar, tem que aparecer, tem que acompanhar a jogada. Ontem o Yuri, ele deu assistência, ele tem se esforçado, tem corrido muito, tem voltado para marcar quando é necessário. Então, é um jogador que foi reconhecido pelo Diniz, Rona. Isso é legal porque fortalece na mais o jogador que quando perde um lance, alguma coisa, recompõe. Nossa, eu quase chorei ele falando ali. Não, mas tem que chorar mesmo, sim, sabe por quê? Ele entrega o que o Edu estava comentando aqui, quando estava passando a matéria, coragem, ele dá coragem pro jogador. Ele põe o esquema tático e fala, você pode errar à vontade, filho, mas erra ali, fazendo o que tem que fazer pro time. E o Yuri Alberto é esse cara, perdeu um gol logo no começo, todo mundo, ei, Yuri. Aí ele sai na cara e serve. Então é um cara que entrega muito pro clube numa marcação. A primeira marcação é dele ali, em cima da defesa, não deixa respirar. Esse Lingard também fazendo esse papel, que quando o Yuri sai para um lado, ele sai para o outro, dando opção. Isso é importante. Esse é o verdadeiro cansa-zagueiro, como o doutor fala. Cansa, ele cansa mesmo. E é um cara que não desiste da jogada. Então, ainda serve de referência para essa molecada que está vindo numa manhaca desgramada, que entra em campo achando que já são os heróis, não sei o quê. Não, o Yuri entra no jogo, independente se vai fazer gol, se vai perder ou não, ele entrega. E é isso que o treinador gosta, um jogador que entra em campo e entrega, e o Diniz está certo. Cicinho, tem um detalhe. O Ronaldo falou sobre o gol que veio cedo, isso ajuda, mas acho que o Corinthians, mesmo tendo feito esse gol bem no começo da partida, ele não recuou. Pelo contrário, ele foi criando jogadas, foi se apresentando, não deu chances, pouquíssimas chances para o Peñarol. Então o Corinthians, ele desenvolveu muito bem o jogo. E isso sim, para mim, a postura, a maneira como encarou o adversário em casa, já tem o efeito Diniz na história. Exatamente. Esse é o grande trunfo do Diniz, né? Deixar a equipe sempre acesa. Ele é um cara que ele chegou mais pianinho, mais tranquilinho no Corinthians, sem aquela euforia toda, mas agora já vai vendo o Diniz com outro comportamento ali do lado de fora do campo, trazendo essa euforia para os jogadores. Então, um treinador como ele, energético, assim, que incentiva os jogadores, aí faz. Imagine, o Yuri Alberto não está fazendo gol. Aí ouve o treinador falando desse jeito. Ele vai querer correr no próximo jogo exatamente para superar as expectativas aí que o treinador coloca em cima dele. Eu tenho certeza que quem fez essa arte aqui, o trabalho na redação, é palmeirense. Por quê? Para nós aqui no estúdio, o 0 gol, ou seja, não tomou nenhum gol, tá apagado. Só que isso tem sido a chama do trabalho do Diniz. Olha só, 7 jogos até agora, são 5 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. O aproveitamento, para quem gosta, é de 80,9%. 8 gols marcados e agora nenhum gol sofrido apareceu. Agora a lanterna, sei lá o que funcionou, a lâmpada. Acendeu. Alguma coisa acendeu aí. Bom, o Diniz tá muito bem. Ninguém imaginava, eu acho que ele começaria dessa maneira. Eu acho que tá acima das expectativas. Ronaldão, no início, todo mundo, bom, tem que sair o Dorival. Chegou o Diniz. E ele veio com tudo, literalmente. E agradecer o seu Inter, né, menina Renata? Porque o seu Inter derrubou o Dorival. No Inter, porque o time tava jogadores derrubaram. Não, foi o Inter. Foi o Bernabéu. O estádio virou Arena Santiago Bernabéu. Porque o time do Corinthians estava com um ranço, sabe, se cicando. O time estava em campo, um olhava pro outro, toca a bola pra mim que eu toco pra você. Você não toca pra mim que eu não toco pra você. Tava assim. E ontem não. A Arena jogou junto com o time tocando a bola, indo pra cima, um fazendo do outro, tá ligado, Cicinho? O Mateuzinho descia, o Ranieri já encostava, o Bidu já encostava ali. Aí descia o Biduzinho, deu uma toca no menino do céu, uma toca. Aconteceu de tudo ontem, cobertura, teve chuva, teve fogos. Cicinho foi uma festa, parecia final do campeonato. Ronaldo, a gente viu muita pressão, era um ambiente ruim. Empolgado, né? Saiu... Não, mas tem que estar empolgado. Sai o Dorival. Mas aquele clássico com o Palmeiras com 2 jogadores a menos, no qual não perdeu, eu acho que ali também
foi um jogo importante, um jogo super desfavorável para o Corinthians e que acabou sendo até um prêmio para os jogadores que se entregaram até o final. E se o Yuri toca aquela bola no clássico... Sim. O Abel já estava lá em Lisboa, o Abel, essa hora. Mas foi no clássico também mostrou a garra. Um time que tem alma. E o nome da sua alma é Diniz. Eu estou dinizado. Falando em clássico, é rodada de clássicos na Série A. Assunto para depois que virarmos a rede. Ai. Já vamos falar de Palmeiras e Santos, mas aqui está a rodada de número 14 da Série A. Começa amanhã com Botafogo e Remo no Newton Santos. Na sequência, Palmeiras e Santos. Prepara o coração. Já faz aí um check-up antes, Edu. Bom, teremos também no mesmo horário Vitória e Coritiba no Barradão. Depois, Atlético Paranaense e Grêmio, Arena da Baixada. E mais clássico, lá no Mineirão, às 9 da noite, o Cruzeiro recebe o Galo. O treinador cai. O treinador cai aí. Aí o maior de Minas. Bom, domingo, temos mais 5 jogos. O Flamengo enfrenta o Vasco, clássico carioca, no Maracanã, às 4 da tarde. Mesmo horário, Cicinho, para São Paulo e Bahia, no Cícero. Homenageando você, de Souza Marques. E aí, gente? Como não ia estar enojado? Como não ia estar enojado? Não. É outra competição. Inter e Fluminense, gente. Ai. Mesmo horário de Chapecoense e Bragantino. E a rodada será finalizada com Mirassol e Corinthians no Maião. E vamos já trazer as informações de Palmeiras e Santos. Que jogo é esse? Do Palmeiras! Este Palmeiras e Santos está com uma atmosfera diferente. Não é uma decisão para os dois clubes, mas tem muita coisa em jogo. O Palmeiras é líder absoluto do Brasileirão com 6 pontos de diferença para o Flamengo. Porém, o rubro-negro tem um jogo a menos. A eficácia ofensiva precisa melhorar. Ok, o time não perde há 11 jogos e isso tem que ser levado em consideração. Mas a partida contra o Cerro Porteño pela Libertadores evidenciou que mais gols ajudariam. Pelo menos umzinho. Por que será que isso está acontecendo? O grande problema é não termos descanso. Esse é que é o grande problema da equipe. Mas essa tal eficiência também pode melhorar quando ele ali, voltar. Paulinho, minha gente, participou de toda a atividade realizada ontem na academia de futebol e tem chances de ser relacionado. O clube informa que ele ainda está no período de recondicionamento físico. O time titular alviverde pode ter Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo, Arthur, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan, John Arias, Flaco Lopes, Sosa. Desfalques: Piquerez, Vitor Roque e Abel Ferreira, que continua cumprindo as suspensões impostas pelo STJD. Murilo já pagou a dele na última rodada e retorna à equipe. E a casa palmeirense é um fator importante para este clássico, já que seu gramado pode definir a escalação do Santos. Joga ou não joga, menino Ney? Essa é a pergunta que todos estão fazendo, já que o craque é crítico ao campo sintético e não atua neste piso. Depois deste clássico, tem decisão, quem diria, contra o Recoleta do Paraguai pela Sul-Americana. Mas no sábado, Neymar pode ficar no banco de repente. A possibilidade existe. E seria bom isso acontecer, afinal o Peixe, além de não ter vencido ainda na Sul-Americana, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Gabigol já deixou claro que está à disposição. Eu não sei de onde inventaram que eu não jogo no sintético. No começo do ano eu estava com uma dor, todo mundo sabe. Como era o segundo jogo do ano, eles preferiram não forçar, mas eu estou à disposição. Zé Rafael
que treinou com aqueles que não viajaram ou atuaram menos de 45 minutos na Argentina, está recuperado de dores na coxa direita e deve retornar. Gabriel Menino e Gustavo Henrique continuam se recuperando. Cuca pode escalar o Santos com Brazão, Igor Vinícius ou Mike, Veríssimo, Luan Pérez, Escobar, Arão, Oliva, Gabriel Bontempo, Moisés, Rony ou Roulaser, Gabriel Barbosa. Fazer um grande jogo, é um jogo importante, a gente sabe que é um clássico, o peso é muito grande para nós e para eles também, e vamos em busca da vitória. 3 vitórias em 13 jogos, saldo de gols negativo. O Santos precisa reagir diante do Palmeiras, que busca se manter na liderança e melhorar seu rendimento. Neymar provavelmente não jogará, não está descartado, mas a gente sabe que no gramado sintético e até com a proximidade da Copa do Mundo, tem jogo de Sul-Americana. Edu Dracena, eu sei que o coração vai estar dividido, sim, mas na tabela há uma diferença gritante entre o líder Palmeiras e o Santos, que está na zona do rebaixamento. O Palmeiras não foi tão bem, não ganhou, mas também não perdeu, empatou. Ficou aquele gostinho de que poderia ter vencido lá no Paraguai. Agora, será que a equipe do Abel Ferreira vai à forra no Clássico? Renata, é o que a gente espera, né? Jogando em casa, jogando, é claro que é um clássico contra o Santos. Sempre o Santos cria dificuldade para a equipe do Palmeiras, mas o Palmeiras vem num momento muito bom no Campeonato Brasileiro, é o líder, né, do campeonato, e você pega um time que está na zona de rebaixamento. Então o Palmeiras tem que fazer prevalecer dentro de casa. A gente sabe o que o Palmeiras e o que o Abel pensa, principalmente nesses jogos. Né, o Santos vai jogar naquela coisa do erro da equipe do Palmeiras, vai jogar no contra-ataque como vem fazendo, né, no jogo contra o Bahia, fez agora contra o São Lourenço. Então você vê que realmente o Cuca está tentando achar a sua equipe e colocando na cabeça dos jogadores que tem que jogar mais aproximado e jogar por aqueles jogadores que têm o talento, que é o Neymar e o Gabigol também. Agora não sabemos se o Neymar vai estar ou não, mas ele estando, com certeza, cria mais dificuldade para a equipe do Palmeiras, porque é um jogador de muita qualidade. Agora, o Palmeiras tem que jogar em casa, tentar prevalecer e tentar manter a liderança e, principalmente, os pontos que estão na frente do Flamengo. Cicinho, sempre fica aquela expectativa, uma pontinha de esperança que o Neymar possa atuar, mas no gramado sintético não parece ser a condição. Sem o Neymar, você acha que o Santos tem condição de montar uma estratégia para vencer o Palmeiras? Nem sem, nem com o Neymar. Uia! Tem que ser bem sincero. Sim. Não é palmeirense. A questão é, se a gente analisar, nós estamos falando do líder da competição. E se tem uma coisa que o Palmeiras sabe muito bem, é lidar com essa situação, né, de favoritismo, e vai pegar uma equipe que ainda não se encontrou. É lógico que no futebol tudo pode acontecer, mas eu acho que o Neymar jogando e o Neymar não jogando, a dificuldade para o Santos vai ser a mesma, porque ainda não tem uma equipe bem montada, não tem ainda confiança. E do outro lado tem o Palmeiras, que é líder, está confiante, Libertadores. É jogo, Renato, para goleada. Se o coração do Edu vai ser testado com Palmeiras e Santos, imagina o do Cicinho com São Paulo de um lado e de outro, o mito Rogério Ceni, companheiro de títulos incríveis, expressivos, históricos no São Paulo. E agora, hein, Cicinho? E agora? Antes inseparáveis, Rogério Ceni e o São Paulo estarão em lados opostos pela 14ª vez neste domingo. Até parecem muitos confrontos, mas isso ainda é só 1% da história que ele escreveu em quase 1.400 partidas pelo clube, como goleiro e como técnico. Não é por acaso que, mesmo vestindo outras cores, Rogério sempre é bem recebido pela torcida tricolor. É sempre um encontro bacana, sempre um encontro legal. Claro que gostaríamos que eles torcessem para nós, mas não dava porque nós éramos o time contrário. E eu venho aqui sempre para vencer, aonde eu trabalhar, seja contra o São Paulo, contra quem for. No momento que eu estiver trabalhando,
é para vencer. Mas Ceni não vem se dando bem nos duelos contra o tricolor. Nos 13 jogos até aqui foram 10 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória pelo Bahia no ano passado na Arena Fonte Nova. Mas aqui em São Paulo o tabu continua. Em 7 partidas são 6 derrotas e apenas um empate para o técnico, que precisa do resultado neste domingo para aliviar a pressão em Salvador. Nos últimos jogos, esse tem sido o clima na Fonte Nova. Eliminado na pré-Libertadores e já sob risco na Copa do Brasil, Ceni passa por um momento delicado no Bahia. E nem culpo o jogador, é um estilo de jogo que eu escolhi, a responsabilidade ela é sempre minha. Eu não vejo os jogadores com falta de vontade, com falta de dedicação. Mas ele não é o único técnico nesse confronto que precisa melhorar a relação com o torcedor. O Luan entra, a torcida dá uma chiada e logo na sequência consegue o gol. Está estremecida. Ele precisa consertar, e vamos consertar. As vitórias e as boas atuações, elas vão diminuindo, né, essa resistência ou essa chateação. E os últimos resultados têm ajudado. O São Paulo vem de 3 jogos sem perder, com 2 vitórias contra Juventude e Mirassol e um empate sem gols na altitude contra o Milionários, jogando com um time alternativo. A ideia para esse primeiro momento era justamente oportunizar a chance para aqueles que tinham menos minutos, rodar o time, mas penso que quando se leva a ponto nesse contexto de altitude, a gente tem sempre que comemorar. E em meio a essa pressão, os 2 técnicos vão para Bragança sabendo que não podem voltar para casa com nada menos que uma vitória ou um triunfo. Até porque esse jogo é um confronto direto na parte de cima da tabela. O São Paulo é o 4º colocado, 2 pontos acima do Bahia, que aparece em 6º. Quem vencer se garante no G5 e ganha fôlego em busca de uma tão sonhada virada de chave. Continuar trabalhando para a gente sair desse momento difícil, mas que a gente tem que dar a volta por cima. Espero que ele consiga reverter essa situação aqui e dizer também que a gente está junto com ele. Claro que vamos começar o debate e mostrando o grande vencedor da semana, Ronaldo Giovanelli. Olha, tem gente dizendo por aí que tem uma pessoa mais feliz que você aqui no estúdio, chamada Chico Garcia. Tem certeza, minha amiga, tem certeza. Essa é uma homenagem ao treinador do Corinthians, Pirulito Ribeiro. E vai Corinthians, Lingard, menino lindo. O Diniz acompanha o programa, hein? Fiquei sabendo. Eu vou trazer um gengibre pra você. Sem gelo pra mim. Sem gelo, que aí, ó. O gelo. Olha a homenagem linda pra Ayrton Senna, aí, do nosso João Pedro Sgarbi. Falando em homenagem, você já preparou a sua pra amanhã, pro Mito? O Mito mora no coração, né? Pra amanhã não, é pra domingo, né? Pra sempre, pro Mito, Rogério Ceni. Pra sempre? Não, o Mito, Rogério Ceni. Por isso que eu falo assim, depois de uma vitória do Corinthians, já é difícil vir trabalhar. Depois de uma vitória, jogando bem, né, Ronaldo? Encantando a a voz do cara, o cara tá sem voz. Imagina se ganhar a Libertadores. Fez o Poropopó, tá todo mundo dizendo. Você fez o Poropopó? Poropopó. Tá demais, hein, Miseira? Agora, quem esteve acima da média nessa semana foi Marco Aurélio Cunha. Comentários extremamente precisos, como diria Chiquito, cirúrgicos. Doutor, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom feriado, bom almoço. Hoje é um almoço mais tarde, né, que é feriado. E tô acertando aí os... Hoje é mais tarde. Olha a alegria dele que o Corinthians ganhou, cara. Olha a alegria, muito bonito. Eu gosto de futebol. Jogou bem, eu aplaudo. Que coisa, a convivência com o João Paulo Capelanes está mudando, Marco Aurélio Cunha. Isso é fato, Capela. Você entrou na mente do doutor e com força, hein? Eu gostaria de entrar em outras situações do coração, bom. na mente, o peito aberto sempre para todos, doutor? Agora, eu tenho uma coisa a dizer rápida, doutor. Que nós entendemos a sublinhada, nós entendemos de tamanho. Quanto mais alto, maior a queda. É verdade. E essa queda deve chegar em breve. Não sei de quem, já vou falar de... Por isso que eu não sou tão alto. Cada um sabe se posicionar. Chiquito! Pipi, urra! Hoje é vinho, hein, Diniz? Muito obrigado, Diniz. Você não tem ideia, Diniz. Olha, a vida sabe ser boa, né? A
vida pode ser boa, amigo. Ele vem com um sorriso. Fernando Diniz, eu nunca duvidei. Muito obrigado. Ai, A sapiência, a inteligência da família do Chico é algo. Porque os filhos do Chico torcem pra quê? eles são muito pequenininhos ainda, né? Mas eles falam vai Corinthians todo dia. Cicinho! Prepare-se, você e o Sgarbi, o Marco Aurélio Cunha. É mito de um lado e São Paulo de outro. Vai ser uma tarde, noite especial, assim. Porque encontrar um mito, mas eu estou começando a ficar machadado de novo. Que isso? O quê? Não, começa, Cicinho. Não. Se rendeu? Não. Estou começando, pode acabar. Você se converteu, Cício. Ninguém estará tão dividido quanto o Edu Dracena no final de semana, porque ele vai passar primeiro por um Palmeiras e Santos e depois por um Cruzeiro e Galo. Boa tarde, Renata. Mas Cruzeiro e Galo tá tranquilo. Tranquilo, fica sossegado, que o maior de Minas a gente já sabe quem é, que é o Cruzeiro. E pode ser que possa derrubar aí o Barba, hein? Pode ser que o Atlético até sem treinador. Agora, Palmeiras e Santos, realmente o coração vai estar bem dividido, mas a gente sabe que o profissionalismo fala mais alto. Depois da cirandinha do Coronel, né? Assim, né? Ele fez aqui. Veio o dinizismo. Só se fala nisso. Meu Deus do céu. Fernando Diniz e Corinthians. Uma conexão até aqui praticamente perfeita. Ele cobra. E cobra forte. Ei, vem cá. Nós começamos o jogo, tudo ao contrário do que eu falei para fazer no vestiário. Eu sou um cara exigente mesmo. Eu não gosto de desperdiçar talento e tempo de vida. Eu consigo ajudar os jogadores dessa forma. O que eu fiz na minha vida até hoje no futebol, por essa inquietude e essa vontade de extrair o máximo dos jogadores. Está conseguindo. Foram 7 jogos sob o comando de Diniz, nenhuma derrota, 5 vitórias e 2 empates. A defesa parece ter se consolidado. Nenhum gol sofrido nesse período. São 7 jogos sem sofrer gols seguidos, isso é uma marca que a gente tem que valorizar bastante. 7 jogos sem tomar gol é um feito muito complicado, muito difícil mesmo. Mas como eu venho enfatizando, isso é fruto de trabalho de todos, todo mundo marcando, todo mundo se dedicando. Na Libertadores, o Corinthians faz a campanha dos sonhos. A melhor do torneio até agora. 100% de aproveitamento nos 3 jogos. Líder isolado do Grupo E com 9 pontos. Bem perto de conquistar uma vaga nas oitavas. Mais que os números, o que chama a atenção é a mudança de postura dos jogadores. Dá para resumir com a palavra vontade. O torcedor saber que não vai faltar vontade, que não vai faltar brio. E é uma coisa que eu mais preconizo na minha carreira inteira, é que jamais falte vontade. Pode faltar tudo. E esse time é um time que está mostrando muita vontade. Depois da parte técnica e a parte tática, a gente consegue ajustar. A gente não consegue nunca ajustar a falta de vontade. Essa entrega dentro de campo reflete na relação com a torcida. A sinergia com o torcedor cresce jogo a jogo. Será que você foi feito para Fiel? Fiel foi feita para você, será? Eu acredito que sim. Eu acho que eu e a torcida, de uma certa maneira, daquilo que eu sou como ser humano, nem falando como treinador, eu acho que tem uma identificação muito clara de ser vista. Muita gente falava para mim que você tem a cara do Corinthians, o dia que acontecer vai ser legal. E de fato está sendo... Não vou falar para você que está sendo surpreendente. Está sendo maravilhoso, fantástico, está sendo uma coisa inebriante. Para mim, eu me sinto muito pleno aqui, muito feliz. Diante do tradicional Peñarol, o Corinthians, especialmente no primeiro tempo, mostrou sua melhor versão. Gustavo Henrique voltou a ter noite de zagueiro artilheiro com assistência de Rodrigo Garro. Jesse Lingard fechou o placar na arena. Ele é o primeiro inglês a marcar um gol na Libertadores. O Lingard bateu! Gol! Jesse, let's go! É preciso falar do crescimento de Garro como treinador. Há tempos não se via o meia tão participativo. O jogador, quando ele é tratado de uma maneira um pouco mais próxima, a tendência é que ele fique mais solto e mais feliz. E ele é um cara que tem um talento raro. Ele é uma raridade.
Futebol não no futebol brasileiro, no futebol argentino e no futebol mundial. Um jogador que enxerga muito fácil o jogo, tem uma técnica muito refinada. Mesmo sem ter balançado a rede, Yuri Alberto foi muito elogiado. Não fez gols e a gente está ganhando jogos, que é o mais importante, mesmo ele sem fazer gol. E uma das coisas mais importantes é porque ele está no time. Porque ele é um exemplo daquilo, tudo aquilo que eu quero que os jogadores façam. Ele não desiste, ele trabalha, ele é solidário, ele está todo até corajoso. Esse relacionamento próximo com os atletas é o maior segredo para o sucesso dos trabalhos de Fernando Diniz. De Libertadores, ele entende. Não faz muito tempo que chegou à glória eterna. O caminho para chegar lá novamente é longo, mas o começo de trabalho já autoriza o torcedor a sonhar. Ei, Diniz, não tá esquecendo nada? Vai, Corinthians! E quem será que acertou o palpite desse jogo? Já vou dar um spoiler para começar com tudo. Não foi o Ronaldo. Errei por pouco. Agora, palpite aqui no Jogo E o meu palpite! 3 do Yuri! Você tá que nem a Renata, tá? Quem quer? No lugar aqui, ó! 3 gols do Yuri hoje! Marco Aurélio Cunha. 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. Cacau! Sois rei! 2-0 Corinthians. Gol do Corinthians! 2-0 Corinthians. Isso quem falou foi ele, hein? E eu só falei porque sou boneco. Tô certo, tô errado. Corinthians 2-0 pro Penharol. Lingard. Dodô. Que isso? Corintiano. Doutor, eu não me engano. O coração é corintiano. Tá demais, hein, doutor? E foi assim. Sabe, ele falou aquilo assim com uma tranquilidade. 2-0 para o Corinthians. Tem que interpretar o jogo. Agora ele saiu do ver, o enxergar, o assistir. Agora estamos na fase do interpretar. Doutor, que evolução! Você viu a carinha dele? Quando erra, não fala um A também. Não, é o seguinte, já que ele acertou o placar, ele tem o privilégio de começar a falar sobre a atuação corintiana. Foi excelente. O primeiro tempo foi muito bom, futebol bem jogado, troca de passes. Eu gostei bastante do Corinthians. O segundo tempo já diminuiu. Como diria o Capelani, tirou o pé. Tirou o pé. É claro que convivência maravilhosa. O resultado consolidado tem mesmo que proteger o resultado, não se machucar, trocou passes, entrou quem precisava entrar. Parabéns, Diniz, grande trabalho. Agora vamos falar a verdade, Capelanes, porque tem que se reconhecer. Digamos que nós terminamos o primeiro turno da fase de grupos da Libertadores. Pode-se dizer assim? Estamos na metade do caminho. Sim. Então, o primeiro turno já foi. E nesse primeiro turno fictício, o primeiro lugar, a melhor campanha... Ah, mas o grupo é fraco. Ah, os adversários... Muita gente, como o Fluminense, começa a se complicar. Só que o Corinthians está com 9 pontos. Olha, eu tenho duas formas de analisar isso que você levantou. A primeira é ressaltar o momento, e é indiscutível, o torcedor corintiano está em êxtase. Se você for analisar, o Dorival fez um trabalho inicialmente consolidado, começou a oscilar independentemente da oscilação. Bateu o campeão da Copa do Brasil e da Supercopa. Aí depois o trabalho chegou no teto. A mudança era necessária. E olha só o que aconteceu. O Dorival chegou a ficar 10 jogos sem ganhar. O Diniz está a 7 sem perder e não toma gol. Líder do seu grupo na Libertadores na fase geral. E o mais importante, já praticamente encaminhando tudo que o torcedor tem de expectativa nessa sequência de temporada. Onde eu quero chegar? Uma coisa é você analisar o momento como eu estou analisando. Outra coisa é você analisar o que está por vir. E o que está por vir, Bibi? Eu tenho. Deixa eu me preparar, Bibi. Começou. Eu tenho uma função desse programa que é falar a verdade pro torcedor. Você toma aspirina antes da dor de cabeça. E depois vão falar assim: Capela tinha razão, como geralmente acontece. Eu concordo com o Capela tem razão e tal. Torcedor. Você que hoje está em lua de mel, você hoje que está no céu com o Fernando Diniz, ótimo, curta o momento,
Porque, infelizmente, todos sabem que esse momento será breve. Nossa, daqui a pouco, o Corinthians voltará a oscilar. Que pega em dobro em você isso aí que você vai tá falando. cair da Libertadores. Daqui a pouco o foco vai ser só o brasileiro para evitar rebaixamento, porque a realidade corintiana até o fim da temporada é essa. Tô gorando, soante, não, aqui está o corintiano. Agora, não tem condições a gente imaginar que o Corinthians vai ter força até o fim da temporada para brigar por todas as competições pela Libertadores com o elenco que tem. E vou além para fechar sublinhada aqui. Você não cansa? Meio do ano, pouca gente lembra. Tem a pausa para a Copa do Mundo, consequentemente tem a janela que vai se abrir. A janela que vai se abrir, o Corinthians não tem cascalho para contratar, pelo contrário, pode perder jogadores, enquanto Flamengo, Palmeiras, entre outros, vão reforçar. Então, aproveite o momento, porque esse momento vai durar pouco. Diniz, fala pra ele, Diniz. O cara gosta de fazer esses comentários bobos aí, de conversada. Obrigado, Diniz. O Diniz apareceu rápido por aqui. Chico Garcia, agora o contraste dessa história do Capelanes, que já está prevendo o futuro, virou adivinho, agora ele é vidente. Mas você, Chico Garcia, sabe que o Corinthians tem a melhor campanha até o momento da Libertadores. Só rivaliza ali com o Rivadavia, time do grupo do Fluminense, que, aliás, está jogando bem legal. Ontem teve hat-trick lá na Argentina, mas contra venezuelanos. E o Peñarol não é aquele Peñarol, mas não interessa. O Corinthians, ele propôs o jogo, ele dominou a partida, ele ditou o ritmo. Impressionante. Bom, como o Capelani está dizendo, aproveite o momento. Isso. Estou aproveitando. Estou aproveitando muito o momento. Boa, Chico. Porque eu vou pedir aqui algumas licenças poéticas para os amigos, porque eu tô um pouco extasiado depois de ontem. O Fernando Diniz... Que beleza, o Fernando Diniz, ele é sexy. Futebolisticamente falando. Futebolisticamente falando. Fernando Diniz é sedutor. Fernando Diniz envolve a gente de uma maneira. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu assisti ao jogo ontem suando. Você tá ficando muito lá no capel. Eu estava suando de prazer assistindo o jogo. Há muito tempo. Tirem as crianças da sala. Eu não sentia regozijo em ver um jogo de futebol. PSG e Bayern foi legalzinho esses dias, mas ontem, cara, um primeiro tempo, mas assim, e o Fernando Diniz, ele consegue fazer isso, cara. Porque às vezes, você tá com uma pessoa lá que faz o feijão com arroz, e tá tudo bem, o Dorival era um cara muito competente naquilo que ele se propunha, mas às vezes você precisa de um furacão na tua vida, de um Ranieri de lateral, a testosterona de um Rodrigo desse cara deve estar 3.000, de um Gustavo Henrique fazendo. Às vezes você precisa de uma movimentação, às vezes você precisa de um pouco de loucura. E o que é Fernando Diniz, se não o chefe do hospício? Fernando Diniz e Corinthians nasceram um para o outro. Ontem eu tive essa clarividência. Então, se é para dizer o que está por vir, preparem-se, porque a loucura só está começando. O que está acontecendo aqui? Vai, Corinthians. Vai que isso aí pega, né? Só eu fiquei para ser o médico assistente, doutor, né? Eu preciso de médico? Às vezes é necessário, como sublima. Você acha que eu me empolguei um pouco? Passou um pouquinho. Passei um pouco. Passou. Doutor, isso pega, Não, quando você já começou com sexy, acabou tudo. Futebolisticamente, ele é sexy, gente. Isso é um caso perfeito para HG. Falando em O sexy. divã do HG precisa analisar o que foi produzido por Chico Garcia. Ele está enfeitiçado, HG. Muchacho, buenas. Sexy. Sexy. HG é sexy. Buenas, muchacha. Só um black como você está hoje no blackzinho aí para suportar tanta groselha, né? Ô, Chico, o que tá acontecendo com você, cara? É o amor, é o amor. Assim, com todo respeito, mas você usou alguma droga? Eu usei o alucinógeno da paixão. Eu estou encantado. Deixa eu contar uma coisa pra você. Ontem, na hora do jogo, eu tava suando, mas eu tava fazendo outra coisa. Não era louco pelo Diniz. Não. Eu tava analisando o jogo. Pelo Diniz, né? Agora, só pra se ter uma ideia... Não, outra coisa que eu tô fazendo, tava na esteira, gente, caminhando. Calma, que bobagem é essa? Meu Deus do céu, tá na esteira caminhando. Ó, ontem, curiosamente, no nosso palpitômetro, eu também coloquei 2-0 para o Corinthians e eu estou aqui para provar. Ah, mas por que você está torcendo, vai Corinthians e tal? Não. É que esses momentos de euforia que você, Chico, está vivendo aí, que parte da torcida, nem o Ronaldo suportou sua explanação, nem o Ronaldo suportou. Aconteceu com o Dorival, era pica-pau para lá, pica-pau para cá,
pessoal postava aquele meme do Dorival de perfil, né? Que era muito engraçado, inclusive. E aí, daqui a pouco, né, ganha a Copa do Brasil, golzinho de mão aqui no Mineirão, todo mundo se lembra. Aí ganha a Copa do Brasil do Vasco. E aí, euforia total, daqui a pouco levanta mais um caneco, a Supercopa. Aí eu falei, meu Deus, quem segura o Pica-Pau? Aliás, Pica-Pau, o seu telefone vai tocar. Então é o seguinte, essa euforia, ela tem tempo. Ela tem tempo. Não é que eu desejo, eu não desejo mal para as pessoas, para os clubes, eu não desejo. Mas esse é o caminho natural das coisas. Começa com esse regozijo, começa com essa volúpia, mas daqui a pouco a coisa começa a degringolar. E aí eu não sei, você vai suar daqui a pouco é de outra coisa, viu, Chico? Não estou desejando mal, apenas preconizando, porque eu tenho essa facilidade, porque pelo olho do menino eu sei o verme que ele tem. Vai pro inferno, Gordinho, vai secar outra aí. Vai secar seu time que tá aí, caindo pelas tabelas, velho. Tá secando o Corinthians, ele e o Capela. Mas o nível não tem um equilíbrio nessa história. Não tem um equilíbrio, velho. Só você é equilibrado. Você pode ser esse equilíbrio, menino. Aproveita sua chance. Você não, bebida? Não, eu sou um cara equilibradíssimo. Ah, tá, entendi. Não, mas o Rei, assim, me surpreende o Chico, cara. Primeiro que eu tô assustado com ele. E aí a gente explica pro telespectador por que a gente seca o Corinthians aqui. Porque tem o Ronaldo, que todo mundo sabe que é meio louco e tal. Tem o Chico que tá... Alguma coisa tá estranha com o Chico. O doutor também tá meio... O Cicinho é. Só que assim, eu entendo a empolgação, porque ontem... O doutor interpreta. Interpreta. Ontem, no primeiro tempo, era pra ter sido uns 4 do Corinthians, né? Foi assim, o Corinthians que jogou bola, como é bonito de ver em Libertadores. E olha, vocês estão esquecendo do doutor Fiel também. Doutor Vinal, o doutor Fiel, nós tem a menina da internet. Tem o menino da internet. Tem menino da internet. Mas é que assim, desculpa, Esgabe, é que assim, eu vejo no programa aqui muita gente criticando o desempenho do Palmeiras, por exemplo, que é o líder do brasileiro e tal, mas que em desempenho a coisa não agrada tanto assim. Os São Paulinos estão depressivos. Meu Deus, trocaram o técnico, eu não gosto desse técnico e não sei o quê. Aí, de repente, chega um técnico no Corinthians e um cara que é apaixonado pelo jogo e que nos mostra um jogo plasticamente bonito. Eu não vou falar mal. Não, você tá certo. E não tem como normalizar a questão da defesa também, né? Chico, você acha que o Corinthians vai terminar na frente do Palmeiras a Libertadores? Renata, de verdade, é muito difícil fazer essa previsão. De verdade, a pergunta é de verdade. Responde a pergunta da Renata. Tá brincando, Thiago. Você responde a pergunta dela. Eu não sei, eu não faço nenhum. Você respondeu a pergunta dela. Mas vamos lá. O que o Fernando Diniz, nesse momento, está proporcionando ao torcedor do Corinthians? A possibilidade de sonhar. Isso. E já diria Raul Seixas, sonho que se vive só é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Que isso? Ele tá demais hoje. Olha, tá demais. Me dá um pouquinho disso aí, dá um pouquinho. Você usou o negócio aí pesado. A noite foi muito louco. Agora é só falar que vai, Chico. Na real, eu tô um pouco cansada de sonhar no futebol. Virou um pesadelo. Tô querendo um pouco mais de coisas palpáveis, realidade. Mas, gente, falando sério, até agora, até o momento, a campanha é extremamente bem conduzida do Corinthians. Você tem que se ater a quem está no grupo, aos adversários que a tabela proporciona, depois é depois. Vai ter uma Copa do Mundo no meio, vai ter tanta coisa. Bom, fala pessoal, hoje é feriadão, dia de descansar e recarregar as energias. Mas a gente sabe que a cabeça já tá lá no jogo do Peixão de amanhã, né? E olha, quando o Peixe entra em campo, a gente já sabe, o coração do torcedor bate mais forte, é aquela tensão, lance por lance. Mas se a emoção de um gol já é gigante, com a Novibet, ela vem em dobro. A patrocinadora master dessa camisa pesadíssima, cheia de história, preparou uma condição exclusiva para sua torcida render muito mais. Se você estava procurando um motivo extra para acreditar no Peixe, agora não tem mais desculpa. Presta atenção na promoção que a Novibet lançou. Apostou no Santos? Então, para cada gol que o Peixe marcar, você recebe R$10 em aposta grátis. É isso mesmo. Funciona assim, Você faz uma aposta de pelo menos R$50 na partida e de cara já ganha 10 giros grátis no cassino. Aí, meu amigo, é só torcer pro ataque funcionar. Cada bola na rede do Santos durante o jogo vale mais R$10 de bônus para você. Ou seja, aposta feita, giros garantidos e você ainda pode acumular até R$30 em apostas grátis. Só lembrando, essa promoção será válida a partir de amanhã. Então,
Entre no jogo e use o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e faça agora o seu palpite, porque na Novibet cada gol do Santos vale ainda mais. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. Vai, Corinthians. Muito bem, Cicinho, a gente vai daqui a pouquinho já prestar atenção numa historinha aí que aconteceu, mas só para falar do Lingard e da importância desse jogador. Vai, Corinthians! Que está assumindo uma função interessante no Corinthians, já que o Memphis não está disponível. Exatamente, jogou bem, né? Jogou bem. O Ronaldo escalou ele aqui ontem. Pois é. O Ronaldo Achei que você ia falar cantou a que é o bola. turista inglês. Achei que você ia falar que é o turista inglês. Não, é que assim, é cedo ainda para falar a questão do desempenho dele. Ele tá chegando agora no Corinthians. A gente brinca com essa questão de turismo, mas é um cara que ontem deu conta do recado. Foi exigido ali, ele que recuperou a bola para fazer o gol. O Yuri não tem feito gols, mas é um cara muito importante. O Diniz deixou bem claro na matéria e tem tudo para crescer juntamente com o Corinthians. O momento do Corinthians... E futebol é isso, é aproveitar o momento. Então o momento do Corinthians é muito bom. E quando pega uma equipe com confiança, é difícil também você batê-la. Pô, eu que sou grudada com o Ronaldo Giovanelli, irmã de Ronaldo Giovanelli, ele não me contou que tinha virado auxiliar técnico do Diniz. Eu vi o Vitinho ali. Hoje não é jogo pra Vitinho. Que isso? Já é uma dica pro Diniz. Diniz, menino, Diniz. Mas quem você botaria ali? Quem você colocaria ali? O Lingard, menino. Vamos, Yuri! Dominou, tá na área, deu pra trás, vai sair mais um. Lingard bateu! Ô, Diniz, Pirulito, presta atenção. Põe qualidade, porque essa bola sai com qualidade. Lingard! Numa jogada pelo setor de direito, o Garro ganhou, o Yuri partiu, ameaçou bater, ele fez certo, deu para o Lingard. Deixa o Lingard, que tem qualidade. Deixa o Lingard, que tem qualidade. Corinthians 2-0 pro Penharol, Lingard. Vai, Corinthians! Ah, Ronaldão, que mérito! Oi! Como diriam meus sobrinhos, que aura! Mandei umas mensagens, mandei aqui meus rascunhos para o Diniz e ele aproveitou algumas coisas dos meus rascunhos aqui. E uma delas, principalmente aqui, ó, um clima tenso dos tricas, velório aqui. Ah, não é isso aqui. O quê? Menino Pilates, não, também não. Menino Pilates? Tá aqui. Mensageiro do Caos, Chico e o Caramelo. Tudo. Então ele pegou aqui as minhas anotações. Peraí, fala mais que eu tô gostando. Tem mais aqui, quer ver, ó? Tem o Itaquera vai virar baile. Quem falou foi o Coutinho, viu? Esse não pode. Mas foi o Coutinho que falou, por isso que eles colocaram lá. É o tribunal que quer. E o tribunal que agora quer jogar nas costas do Corinthians, mas foi o Coutinho. Aqui, Esgarbinho está com cara de sono e não dormiu direito. Ah, que é isso aqui, meu Deus. Prescrição médica. Aqui, Neymar e Gabigol. São Lourenço vai apanhar hoje. Que isso? O pior é que não é brincadeira, tá realmente isso. Aqui o São Paulo também está aqui. O São Paulo está devendo até para o mito. Meu Deus, até para o mito. Falando nisso, tem como. Tem uma folha aqui do Arboleda, tá em branco. Só chama ele ainda. Não apareceu. Sumido, desaparecido. Sumiu. Então foi isso, ele pegou meu livro. Ronaldão e a felicidade nesse 1º de maio. É um negócio que transcende, né? E olhando aqui os Garbinhos com essa camisa do Ayrton Senna, me remete ao passado. Que é um presente que tá bom também. Eu era jovem. Voltamos. Onde que ele tá indo? Que doideira, o que eu falei? Final de semana de Brasileirão. Tem ainda a Libertadores na cabeça do Ronaldão e principalmente Chico Garcia. Opa, e de Chico Capelanes, Garcia né? falou que Diniz é sexy. Ele Falou, eu é escutei. sedutor. Ele seduz com o seu jogo, com o seu futebol. Deixa eu só mudar um pouco.
A gente está muito feliz com tudo que a gente está construindo dentro da competição. Foram 3 jogos onde a gente soube jogar o jogo, né? E acho que hoje a equipe fez um grande jogo, principalmente no primeiro tempo, onde se o primeiro tempo acabasse até mais que 2 seria justo. Fizemos um jogo impecável em todas as partes, tanto no ataque quanto na defesa. O professor passou tudo o que ele precisava passar para nós, a gente conseguiu colocar dentro do campo e, bom, parabenizar todo mundo. São 7 jogos sem sofrer gols seguidos, isso é uma marca que a gente tem que valorizar bastante. Juntando Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que são campeonatos extremamente difíceis. Praticamente 7 jogos sem tomar gol é um feito muito complicado, muito difícil mesmo. Mas como eu venho enfatizando, isso é fruto do trabalho de todos, todo mundo marcando, todo mundo se dedicando. E é uma coisa que a gente tem que se acostumar. Quanto mais gol a gente não toma, a gente está muito mais próximo da vitória. It's a special feeling. É uma sensação incrível. Trabalhamos muito para ganhar os 3 pontos e neste jogo o time inteiro esteve muito focado. Quanto ao gol, é uma sensação incrível. Everyone worked hard and, we deserved the 3 points. But it's an amazing feeling. E olha o grupo do Corinthians na Libertadores. O corintiano fica orgulhoso, né, Ronaldo, de ver isso. Grupo E ou E. Corinthians líder com 9 pontos, ou seja, 100% aí de aproveitamento, 3 vitórias por 2-0, 6 gols pró, nenhum contra. O Platense vem com 6 e aí Santa Fé e Peñarol 1. Edu Dracena, qual é a leitura, ou como diria Marco Aurélio Cunha, qual é a interpretação desse grupo? A interpretação que o Corinthians está fazendo é o que a gente imaginava. Até porque, tipo assim... Você pega. Se você pegar assim, tem times tradicionais ali, mas só que há muito tempo não faz uma campanha legal. Você pega o Peñarol, já ganhou vários títulos Libertadores. Pentacampeão. O Santa Fé tem seu negócio, entendeu? Agora, claro que o Platense ali a gente ainda não conhecia, mas o Corinthians está fazendo o seu dever de casa. E o que mais está me chamando a atenção é que os jogadores do Corinthians estão entendendo muito rápido o que o Diniz pede. O Diniz não é um cara que te dá tranquilidade, é um cara que te dá confiança para você trabalhar. Se pegar alguns lances do Mateuzinho, ele tá jogando lá, às vezes lá de lateral esquerdo lá, atacou na esquerda. Então você vê, dá liberdade para que os atletas dentro do campo exerçam a sua função e isso tá dando confiança para que os jogadores entrem em campo e façam melhor. E você vendo a defesa não tomando gol, Chico, não é só a parte defensiva, e sim começa lá no ataque. O pessoal marcando muito bem e também não sobrecarregando a parte defensiva. Deixa eu te interromper um pouquinho, Fala comigo. porque eu achei um tanto quanto contraditória essa declaração do Edu. Fala. Porque o Edu falou o seguinte, os jogadores estão entendendo muito rápido o que o Diniz está passando. Você viu o que o Diniz falou ontem, no intervalo do primeiro tempo? Naquela parada técnica, né, que a gente agora escuta o treinador. Estão fazendo tudo errado do que eu falei. Mas eu vi, mas ele não foi lá e corrigiu. Eu vou ter que indicar o porquê. Aí eu vou ter que indicar o porquê. Porque o time do Peñarol é fraquíssimo tecnicamente. Vocês já visitaram algum deserto na vida? Não. Vocês já passaram por algum deserto na vida? Eu já. Já, doutor? Na lama. Vamos junto no deserto. Você falou que o Peñarol é fraco? Você tá horrível. Você falou que era 1-0 pro Peñarol ontem. Você falou. Eu falei que o cheiro de arroz doce era 2-1 Corinthians. Não, você falou. Palavras na boca. Não falei. Você falou que a Platense era fraca. Você falou que o Santa Fé era fraco. Você falou que o Peñarol era fraco. Aí todo mundo é fraco. Eu já estive num deserto. E quando você fica muito tempo com o sol na moleira, sem água, você começa a ver um monte de miragem na tua frente. E isso mas que eu você pode estou ver vendo. Um oásis também. Mas eu estou vendo uma miragem gigantesca, chamada Corinthians, líder da fase geral da Libertadores até aqui. E a gente tem que falar a realidade pro torcedor. Sonhar com o quê, cara pálida? O Chico vai ficar sonhando com o quê? Fala a realidade pro torcedor. Corinthians não vai longe. Aproveita o momento, Libertadores. E tem que focar no Brasileiro para não cair. Até a rodada passada estava na zona de rebaixamento. Agora que ganhou do Peñarol é o Real Madrid das Américas. Acordem! Você quer ver a tabela? Você quer ver a tabela do Campeonato Brasileiro? Eu quero ver, quase entrou na zona de rebaixamento. Você quer ver a tabela? Eu quero ver a tabela. Eu não quero ver puxando seu telefone. Eu tô valorizando o trabalho do Diniz, pô. Mas eu tô valorizando o trabalho do Diniz. Sobre o que o Edu tá falando, ontem o Diniz usou uma frase na entrevista coletiva que foi o seguinte, esses jogadores, eles são muito... Eu tive sorte, porque os jogadores são muito afeitos ao que eu gosto de fazer, ao meu método de jogo. Quando o Diniz foi contratado, a gente falou aqui, cara, o elenco do Corinthians, ele é mais técnico do que físico. O que quer dizer isso? São jogadores que a bola passa pelo pé, eles têm essa capacidade, mas eles precisam ser potencializados. Gente, o Paulo Henrique Ganso, de um jeito muito estratégico, foi um jogadoraço em 2023 pelo Fluminense. Ele fez isso. Ele tinha Marcelo, ele tinha André, ele tinha Martinelli, ele tinha o Nino. Ele tinha um elenco também muito técnico. Mas eu acho que ele consegue, e ele já conseguiu, inclusive, subir degraus
no que o elenco do Corinthians estava demonstrando com o Dorival. Ontem, eu não sei se vocês perceberam, ele comparou em algum momento na coletiva o que ele fez com o Gabriel Sara no São Paulo e que o Breno Bidon, para ele, hoje no Corinthians, joga dessa maneira. Que é um jogador que tem liberdade, que pode se desenvolver e se movimentar ali em várias posições do meio campo. Então, o Diniz, ele conversa com o jogador, ele imagina uma situação para cada atleta. A gente sabe disso. Muita gente ficou naquela história de que o Diniz era só, o goleiro não pode dar chutão, o goleiro tem que sair com a bola nos pés. Né? O Diniz é muito mais que isso. E outra, o Diniz é campeão da Libertadores. Ele mudou o estilo dele, né? Que beleza, menina. Não pare que eu me arrependo quando você olha pra mim desse jeito. Não, mas ele mudou o estilo. Pra quem acha que é aquele Diniz que só sai a bola ali com o goleiro e fica se arriscando na defesa, no Corinthians não é, cara. É um futebol ofensivo, um futebol que defensivamente tá seguro, só que, amadureceu, cara, amadureceu pra caramba. Não, e o rendimento de todos os jogadores, né? Até o Cicinho. Não, é verdade. O Corinthians ontem, no jogo de ontem, você não escolhe somente 1 ou 2 jogadores que desempenharam um bom trabalho. Cara, olha o você Galo, vê que foi uma gente. equipe. Olha o que o Galo você pega tá o Galo, jogando, você pega o Gustavo Henrique, contrata o zagueiro, o cara vira atacante. Você pega o próprio Bidu e Mateuzinho, entendendo. Então, assim, quando você tem essa liberdade, tem a confiança do treinador, é muito mais fácil jogar. Mas o que ele fala, Cicinho, é coragem. Ele fala toda hora para todo jogador, você tem que ter coragem. Não importa o que acontecer, você vai lá, joga, se errar, volta para marcar e tenta roubar a bola. Então é coragem, os caras estão tendo coragem. E daqui a pouco você garante uma melhor campanha, você vai passando de fase, vai decidindo em casa, isso pro Corinthians sempre faz a diferença. Então, não sei se é o cenário final, mas pelo menos a perspectiva é positiva nesse momento. Everton, você também foi de 2-0. Você é sexy também, tá, Everton? Vai, Corinthians! Sim, Renata, eu fui de 2-0. Eu estou excitado com o que eu estou vendo do Diniz. E eu vou explicar. Repito, o início é sempre assim. O início dos relacionamentos, normalmente isso acontece. Com o tempo, a coisa vai equilibrando um pouco mais. Isto posto, atenção Flamengo, atenção Palmeiras. Cuidado. Cuidado que temos a nova referência do futebol brasileiro. E essa nova referência responde pelo nome de dinizismo. Brincadeiras à parte, eu devo admitir que está diferente. Curiosamente, no Corinthians, o Diniz, eu não vou dizer que ele abandonou o estilo dele, mas, de fato, ele mudou bem. Não tem mais aquele trimelique de ficar com um toquezinho ali de goleiro para zagueiro, zagueiro para lateral, aí volante baixo. Não tenho visto. Tenho visto um futebol mais objetivo. E se de fato o Diniz acordou para isso, porque eu não sei se pode ser um período, pode ser porque ele não identificou que o elenco dele não tem a qualidade para fazer e tal, embora eu acho que tenha. Pode ser um período que o Diniz, mas tomara que esse período permaneça. Porque que bom, né, a gente evoluir, a gente entender que as nossas ideias elas não são eternas, e se ele de fato entendeu que o resultado, né, Diniz, é mais importante e é o que te mantém no cargo, e é o que te dá tranquilidade, e é o que te dá confiança, é o que dá confiança para os jogadores, é o que dá confiança para o torcedor. Se o resultado interessa mais do que ficar dando showzinho, parabéns para você. Viva o resultadismo. Alguém quer contradizer? Eu quero. O cara tá amargo. A gente não tá falando só do resultado, tá falando do desempenho também. Chico, o desempenho aqui, de verdade, eu gostaria de ver o Corinthians campeão da América esse ano. Porque coroa o trabalho do Diniz, que é o baita de um cara, uma família incrível. E você pode ver, viu? Então, mas talvez eu você custo acreditar. Sabe o que acontece, gente? Sempre quando tem uma mudança de treinador, dá um choque de gestão, dá um choque no time, geralmente... Mas às vezes dura pouco, né? Só 3 jogos. Então, mas aí depois começa a oscilação. Aí quando o Corinthians começar a oscilar já, o que vai ser natural, qual vai ser o discurso de todo mundo que tá pintando o Corinthians campeão da América? Palmeiras não oscila. Oscila, mas bate campeão. Esse é o problema. Mas os títulos não chegaram ainda pra gente avaliar. De 0 a 10, qual a chance do Corinthians ganhar a Libertadores hoje? Eu não gosto de fazer esse tipo de previsão. Não, você falou que tá excitado. Nós vamos analisar. 0 a 10 tá jogando bem. Hoje, cara, o ano é muito longo. A final da Libertadores em novembro. A partir de segunda-feira. Você viu o que era o Corinthians? Você viu o que era o Corinthians? Eu vi, era campeão da Copa do Brasil e da Supercopa. Todo mundo dia. A partir de E o segunda-feira. cara que foi campeão foi demitido. Não, então a partir de segunda-feira, se um time ganhar jogando bem, a gente chega aqui sem lenha no time, tá bom? Não, mas porque no futuro esse time vai oscilar. Então a gente tenta lenha. Você tá fazendo pro Roger, né? Bem e projetar que eles vão ser Ninguém tá falando de título pro Eu tô falando de título aqui. Ninguém tá falando de Vocês estão título. iludindo o telespectador. Capelanes, uma perguntinha.
Não é mais fácil o Corinthians ganhar uma Libertadores hoje do que um Brasileirão? Depois dessa, YouTube! São Paulo, por Guarda lá. essa risada aí pra mim, guarda. Não dá, né, gente? E agora, vamos lá, é Ipi-Ipi-U. Zizinho, Marco Aurélio e Sgarbi. Porque teremos uma espécie de luta. O octógono será entre Roger Machado e Rogério Ceni. Meu Deus. Ai, nossa. Pergunta se os caras não queriam fazer assim, ó. Que isso, Se o doutor. torcedor não queria fazer assim. O Roger já treinou o Bahia. Então, por que não fazem uma troca amigável? Eu aceitaria. Você trocaria, doutor? Trocaria. Você trocaria, Sgarbi? Aê, doutor, hein? Não, agora. Não, cadê a caneta e o contrato? É. Cicinho, intercâmbio. Trocaria. Edu, você trocaria? Eu não trocaria, não. Lógico que você vai lógico. Não, cada um com seus problemas, Cici. Cada um com seus problemas. Eu deixo troca-troca pra eles também, aí à vontade. Eles querem fazer aí, deixa eles. Agora, na hora que o apito rolar, que a bola estiver em jogo, ninguém vai pensar em Ceni, em Roger. Aí é o São Paulo contra o Bahia e que vença o melhor. Até porque é um jogo importante para os dois treinadores, né? O Rogério no Bahia também passa por um momento de certa turbulência. O Roger vencendo esse jogo consegue mais um resultado interessante assim nesse retrospecto recente dele de uma semana para cá. Então vai ser bem importante. Vamos ver, o Bahia encantava em certo momento, agora oscila bastante e tem tudo para ser um jogo legal. Vamos torcer por isso. Que isso, que falta de ânimo, Chico. Chico, você que é tão próximo do Sgarbi, você precisa conversar com ele. Eu queria um Diniz, um furacão assim, desse jeito, né? A energia. Você tinha subelegância. Leva o Nairama, pô. Um furacão. Você pode ganhar jogos de maneiras diferentes. Você pode ser feliz de maneiras diferentes. E às vezes o resultado pode ser o mesmo. Cara, isso é uma incoerência sua, inclusive, Ué, por quê? viu? Eu não sou o caçador de incoerência do programa, mas é uma incoerência Não, mas sua. pode caçar incoerência. O Capelanes instituiu a modalidade. O Chico fica criticando aqui quando questiona desempenho, quando questiona, o importante é ganhar. Aí chega o Corinthians, faz um jogo, nossa, o Chico, o Diniz é sexy. Porque o Corinthians joga bola. Então o Chico vai. Você tá concordando comigo, então? Jamais concordar comigo. Mas você acabou de concordar comigo. Deixa em paz. No bloco passado ele me criticou. Quando o time jogar bem aqui, a gente vai chegar e vai dar pancada segunda-feira aqui. Agora você tá criticando. Mas o São Paulo joga bem. O São Paulo joga bem. Quando é pro São Paulo, aí depois fala que não é Você tá dizendo que eu não posso elogiar o Corinthians porque jogou bem. Não, pode elogiar. Lógico que pode. Então, só que aí você no São Paulo, quando o São Paulo empata um jogo, você fala, o São Paulo empatou, é um bom resultado. Então o senhor tá sendo incoerente. O elenco do Corinthians e o elenco do São Paulo. Qual que é melhor? Qual que é melhor? Na minha opinião, o São Paulo é melhor que o do Corinthians. Elenco do São Paulo é melhor. Vai ter o confronto já, viu? Não, vocês vão ganhar o jogo, você vai ver. Eu acho que o São Paulo estar em quarto lugar com esse elenco é mais. Mas quem colocou o São Paulo lá na frente? Tá. Compara as duas campanhas. Você já ouviu a música do Arboleda? Qual que é? Cadê você? Tá tocando aí nas paradas de sucesso. Queria saber também. Esse menino. 15 segundos. Só vão aparecer ao vivo agora, mas não é só no YouTube, na TV também. Um capítulo extra-campo que tem sido bem movimentado no futebol brasileiro é entre Bap e Leila. E a Leila deu uma alfinetadinha sobre a história de shows no Maracanã. O que é, Leila Pereira? Que eu acho interessante, que eu vi na imprensa, que o Maracanã, o Flamengo e o Fluminense fecharam com uma empresa para que haja shows no Maracanã. Poxa, será que o Flamengo está querendo largar o futebol? Vai virar Casa de espetáculo, Casa né? de espetáculo? Ele falou isso do Allianz Parque, dizendo que se o Palmeiras quiser viver de show, que largue o futebol e vai viver de showbiz. Eu acho que eles estão querendo largar o futebol. Não é? Porque, pelo que eu vi, o Maracanã vai também realizar shows, como o Allianz Parque. Aliás, se ele quiser também, eu oriento ele a botar gramado sintético, que é a melhor coisa. Eu até indico o nosso gramado, que é espetacular. Ele vai gostar, eu tenho certeza. Meu Deus. E aí, doutor, interprete. É cada um buscando o seu lado,
provocando um pouco dentro de uma linha equilibrada, uma linha de ironia fina. Eu acho que tá legal. Quem está por cima tem realmente que apresentar os seus argumentos e, obviamente, escutar o do outro. Eu sou fã da Leila, então... O senhor vai sabonetar isso aí, Não, doutor? eu sou fã da Leila. Eu sou fã da Leila. Pelo amor de Deus, eu acho que está no direito dela falar isso, até porque se criticou antes, ela tem o direito da réplica. Mas eu acho que futebol, estádio, é para jogo. Eventualmente um show. É porque se virar ela é fina, rotina, né? Se virar rotina, aí você abandonou o futebol para fazer só shows. Isso vale para o São Paulo também. Então nós temos a maior casa de shows do Brasil, que é o Morumbi, que pode abrigar milhares de pessoas, mas não podemos abdicar do futebol. Então há de haver um equilíbrio entre as duas coisas. Ok, encerramos o tema. Porque eu discordo totalmente. Discorda? Também não gosto. Eu acho a liturgia do cargo que virou o Palmeiras. Postar isso no perfil oficial do clube. Ironizando e beliscando. Cobra o seu treinador para fazer Mas será que você é mágoa pela Libertadores do ano passado? Será que é mágoa pela Libertadores do ano passado? Claro que é. Não, mas o Flamengo vai e também está errado. E a gente bate. O Flamengo faz, a gente erra. Não, você não falou do Flamengo, não. Não citei porque não me perguntaram. O Flamengo faz errado, eu bato aqui também. Não. E a Leila faz errado, eu bato também. Ela só respondeu. Não, mas... Edu, você é nego velho, Edu, você é macaco velho. Sabe, tem que tirar cada um isso aí vem do da seu frente. lado, como o doutor tem que tirar falou, esse negócio da frente. Isso é uma coisa tão pequena pro tamanho das duas instituições. Usar o perfil oficial do clube para isso. A rivalidade não só dentro de campo e fora também, Capelano. Isso aí faz parte do futebol também. Sem violência, isso aí faz parte. Outra coisa. E já que o tema é o Palmeiras, teremos esse clássico que sempre é atrativo, Palmeiras e Santos. Fica aquela dúvida se o Neymar, numa última hora, poderia aparecer, acho que não. E o Palmeiras querendo até deixar de lado a Libertadores, ficou no empate no Paraguai. Chico Garcia, qual é o seu prognóstico para esse clássico? Muita superioridade do lado alviverde? Sim. O Santos tem enfrentado dificuldades. Quando o Neymar joga, você consegue ver um pouco de respiro ali técnico, mas a presença dele também não está confirmada. O Palmeiras, até pelo empate na Libertadores e uma campanha aquém do que a gente esperava, tenho certeza que vai se voltar para o Brasileiro, até porque o Flamengo no Brasileiro está fazendo os seus resultados, né? Então, a gente está vendo assim, o Palmeiras não vacila, não tropeça, só que o Flamengo também não. E tem um jogo a menos, e depois tem um confronto direto, então eu tenho certeza que o Palmeiras vai para buscar o resultado. Só para constar, Rafael Klaus será o árbitro dessa partida. E temos vários palpites para esse final de semana. E eu quero começar com Mirassol e Corinthians. Olha, que beleza. Edu Dracena. Mirassol 1, Corinthians 0. Cicinho. 2-1 Mirassol. Chico Garcia. Vai ser 0-0 esse jogo. Meu palpite. Olha! E você está na mesma página, Capela? Não. A miragem que eu falo do Corinthians vai passar a ser Mira, não Gen. Mirassol, 1-0. Sgarbi. Corinthians vence. Mirassol não é o mesmo que a gente está acostumado a ver do ano passado. 1-0 Corinthians. Eu tô com raivinha do Mirassol, que ganhou no Beira-Rio. Uma pessoa vingativa. 2-1 Corinthians. E vai Corinthians. Meu Deus do céu, agora eu fiquei com medo, hein? 2 do Yuri, 2-0 Coringão. 2 do Yuri. Tá bom. Agora vamos para o encontro de gigantes, mitos, o que seja, não é? Vamos falar de São Paulo e Bahia. Edu. 1-1. Chico. 1-0 São Paulo. Capela. 2-1 São Paulo. Ronaldo. Bahia 3-0. 3 pro Bahia, 3. E aí, Sgarbi? É muito difícil ir contra o Mito, mas mitou 1-0 pra nós. Olha. Eu vou de 2-0 São Paulo. Olha. Quer que eu mude ou mudo? Pode deixar. Não muda. Cicinho. 2-0 São Paulo. Todo mundo palpitou? Não, doutor, ainda não. O jogo não é no Morumbi, para lembrar, é em Bragança. 2-1 São Paulo. E agora vamos com o clássico. Palmeiras e Santos. João Pedro. Palmeiras favoritaço, 3-1. Eita, mas. Ronaldão. 3-0 pro Santos. Santos. Gols de quem? Gol do Gabigol. Hat-trick, Gabigol. Já que não tem Neymar. E aí, doutor? Difícil o Santos conseguir alguma coisa nesse jogo, mas 2-1 Palmeiras. Capela. Cara, eu amo o Santos, eu nunca vou contra. O Santos vai perder pro Palmeiras 2-0, mas o meu palpite 1-0 Santos.
Ué, eu não entendi o que ele falou. Ele quer sempre estar no meio do... A dupla personalidade que eu falei hoje. Palmeiras agora também, doutor? Vai pra lá. Vai lá, Chiquinho. Ele quer ser o cachorro e o poste. O doutor vai acertar, vai ser 2-1 Palmeiras. E aí, Cicinho? Jogo de goleada, 4-1 Palmeiras. Nossa, Palmeiras. Voltaremos ao placar tradicional do Palmeiras, 2-1. E aí, Edu? Renato, coração dividido, mas 1-0 Palmeiras. Eita, nós, um excelente resto de feriado, dia do trabalho. O Neto tá chegando aqui na Band com os donos da bola e a gente volta na segunda-feira. Até lá, beijinhos. Vai, Corinthians, arruma o título da Libertadores. Excelente final de semana pra todos.